o link, eu vou ver se consigo entrar, que eu estou no computador, vou mandar o link aqui no grupo, e enquanto o pessoal entra, daí a gente já começa já. Eu na verdade, espera aí que eu vou ter que deixar o celular aqui, eu tô meio improvisado. Sabe o que eu fiz? Eu mandei, daí, como foi meio improvisada essa live, eu mandei no grupo Telegram as perguntinhas, então acabou tendo bastante pergunta já, então, mesmo se não vier ninguém, a gente vai ter pergunta, brincadeira. Vai me pegando de surpresa aí. Tá, pera aí. Não, vai dar boa. É que aí, tá, beleza. Deixa eu ver se eu consigo o link aqui só para mandar no grupo. Tá. É tudo certo. Nós e a hierarquia espiritual e os desencarnados, né? Porque achei aqui. sempre tem desencarnado assistindo as coisas. A gente pensa que mas não. isso com toda certeza. Link para a live. Beleza. Gente entrando aí. Tá, agora. Vamos esperar mais uns 3 minutinhos e daí a gente já começa já. Tá, dá para ver o chat aqui? Peraí, deixa eu ver se eu consigo acessar o chat aqui pelo meu computador, que daí fica mais fácil de... perfeito. Beleza. É que eu não estou muito acostumado a fazer live. Eu faço geralmente pelo OBS Studio, sabe, Vic? E daí eu faço ela diferente, eu programo ela antes. Mas aqui daí eu consigo ver as perguntas aqui no computador. Então agora ficou bem confortável aqui para mim, tá? O que você tem na sua barba aí? Um cristal? Eu prendi aqui com um fiozinho de cobre. Ai. Tá. Então, Vicky, só assim, ó, é uma coisa de mais tempo. Então, assim, Vicky, para que você entenda só um pouquinho, quando eu iniciei meu trabalho, início do ano passado, eu trazia muitas informações sobre transição planetária, muito sobre história, muito sobre reptilianos, muito. Só que daí o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que era, vamos dizer assim, eu trazia muita informação e o que acabava dando sobrecarga. Então, no lugar de. Daí foi uma coisa assim, eu acabei, vamos dizer assim, deixando um pouco de lado aquilo e comecei então a trazer soluções. Então eu trouxe lá a eletrocultura, daí eu comecei a mudar o foco para sair da história, porque assim, sabe, estava ficando um pouco cansativo e eu vi que isso dali não ia tava travando, não só a mim, mas estava travando tipo no geral assim. Então ficava muito aquelas perguntas repetitivas, então acabei que eu dei um salto no trabalho. E essa área espiritual, não a área espiritual, vamos dizer assim, essa área de história, essa área de que você entende muito mais do que eu acabei deixando para lá. Sempre trouxe um pouco, mas assim, tirei a ênfase disso, né? E quem me acompanha desde o começo sabe que no começo a gente tratava muito da história do planeta, de 300 mil anos, né, dos reptilianos, insectoides, das raças. Então, agora, o que eu acho... Por que eu digo isso? Também para que você entenda uma das partes que eu acabei parando de trazer para o trabalho, né? Voltei um pouco recente, um pouco, mas não muito, porque eu realmente, vamos dizer assim, tive que lapidar o trabalho para não ficar muita coisa maçante e que não trazia resposta no final das contas, sabe? Então, assim, o que hoje, né, coisas que eu tô... Pessoal, como é que tá o áudio aí? Só me deem um ok para ver se tá tudo certo, que tem bastante gente falando que tá ruim o áudio. Aí se tiver, Pra se mim tá tiver normal, tá? Eu tô para mim também tá normal aqui. O áudio Tá tá bem cortando o ruim. áudio? Oxi. Tá cortando a minha voz, pessoal, ou tá normal? Se para alguns tá normal e outros tá cortando, provavelmente para quem tá cortando tá com a internet meio fraca, porque aqui eu tô com o sinal no máximo. Tá, melhorou. Então, assim, Vicky, só para que você entenda, então, acabou que eu comecei a trazer mais coisas sobre, né, meditação, mas desde o começo no meu trabalho, eu sempre bati muito na tecla que o autoconhecimento é a chave para o poder infinito, que temos tudo dentro da gente. E sempre fui muito sincero, desde que eu iniciei meu trabalho, com as informações, sempre que tinha que atualizar informações, eu sempre atualizava. Já errei bastante também, né, que a gente vai aprendendo conforme o negócio vai passando, conforme o jogo vai se desenrolando, a gente também vai acessando mais informações. Sim. Então, só para que você entenda mais ou menos, e
E Vicky, se você quiser falar um pouquinho de você ou se você quiser falar um pouco sobre algo específico agora, eu posso deixar aberto. Pessoal, se vocês também tiverem dúvidas, se vocês quiserem fazer perguntas sobre a Vicky, querem saber quem é ela, daí vocês comentam aqui porque eu estou de olho nos comentários, eu vou trazendo as perguntas e dúvidas que já tinham no grupo Telegram e aqui as novas, e eu vou trazendo aqui na live. Então, Vicky, nem se preocupa com isso, que daí eu vou trazendo isso daí pra gente, tá? Não, bem tranquilo. Bom, pessoal, a ideia é a gente bater um papo, a gente nem programou a live, né? Foi Estava super trocando. improvisada. Bom assim, Vicky, eles já estão super acostumados com live improvisada, porque geralmente as lives que eu faço é assim, tá? Tipo, 6 horas, daí me dá muita vontade de fazer uma live, daí eu simplesmente falo a live daqui a 30 minutos. Então, Sim, sabe, já faz um tempinho que eu não tô programando, então já tem bastante gente que já tá bem já tá acostumada já com as acostumado. lives fantasma. É. Então, Não, e é bom, né? Mais fluido também. com certeza. Mas essa questão que você falou da parte histórica, ela, na verdade, tudo tem os dois lados e tudo tem os dois polos, né? Então, Sim, e a gente entender que são as primeiras perguntas que a gente tem, né? Quem eu sou? O que que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? São as sim, perguntas iniciais e chaves, onde eu acredito que a maioria das pessoas que começa a se questionar sobre o despertar começa a entender, né? sim. E para mim não foi muito diferente, né? Eu sou não, né? Eu era aquela criança que eu subia no terraço da casa da minha avó, olhava para as estrelas e perguntava, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu já tinha, mesmo sem a consciência, essa percepção, né? Sim, Sabe, esse mundo é estranho para mim. sim, Então, eu já sentia esse processo, esse chamado para entender um pouco mais, mas eu vim de uma estrutura muito religiosa, né? Como muita gente. Então, muito. dentro de um lado, por parte de paterna, linhagem paterna, tinha muito a estrutura da Umbanda, né? E também de algumas estruturas ali de Rosa Cruz, outras estruturas que o meu pai, o meu avô fizeram também. Sim, E por parte de mãe, extremamente católico, né? Porque os meus avós, para você ter uma noção, eles eram ministros da Igreja Católica. Então, para você ver o buraco que era ali dentro da religião, né? Mas eu nunca me afinizei com nenhum tipo de religião, assim, para mim eu frequentei, eu via minha avó incorporando quando eu era criança, então isso para mim tudo era muito normal e comum. Ia na igreja com a minha avó materna, mas eu nunca me conectei em nenhuma religião, né? E é natural que a gente busque a história quando a gente começa a buscar entender, tá, o que é o planeta Terra? Né? O que é a minha família? O que tem além disso aqui? E aí a gente se depara com todo esse contexto, né, de população do planeta. Primeiro com esse contexto que eu chamo do jovem místico, que é um contexto onde a gente cria historinhas, né, de para tentar traduzir as informações. Depois a gente começa a entender, e até uma frase que eu li no livro Yaberim, que falava que não existe espiritualidade, só existe ciência. ô Vicky, uma coisa que, tipo assim, que eu acho legal, que é algo que você tem muito forte, é em relação às estruturas, que é algo que tem muito, as pessoas estão com muitas dúvidas no meu trabalho, e assim, como até para mim, de certa forma, eu estou me familiarizando agora, eu acho que é legal falar um pouco dessa parte do plano, dos seres, tanto desencarnados como entidades, como, vamos dizer assim, como redes neurais, porque isso é uma parte que tem me perguntado e eu tô trazendo, sabe? Mas eu também não, vamos dizer assim, não posso trazer de forma muito abrupta muita coisa. Então, Uhum. eu acho que é uma coisa legal, se você quiser abordar um pouco sobre estruturas, por exemplo, plano astral. Me perguntaram também algumas coisas sobre chips, que eu já até falei um pouco sobre, mas você deve entender muito mais. Você pode falar um pouco de ancoramento, que eu acho que esses são assuntos que vão beneficiar muito quem vai chegar aqui e quem vai ver essa live depois também, nem não só agora, sabe? Uhum. Pensando já em quem vai chegar mais para frente, que sempre vem depois, né, aqui no YouTube. Sim. Então, se você quiser falar, Para vocês entenderem um pouco, a nossa busca, ela precisa ser uma busca equilibrada, né? Tanto entre o aspecto do conhecimento, quanto o aspecto... Opa, o Ruslan tá aí ainda? Parece que caiu.
Oi, oi. Nossa, que Oi, estranho. voltou? Voltou, bem esquisito isso aí. É, por isso que eu falo do ancoramento, já vou falar do ancoramento, né? A Tá, importância. muito. Vocês não sabem a quantidade de campo de sustentação que eu tenho, porque assim, a gente acha dentro, e essa é uma das narrativas, né, atuais, que é a quebra das religiões para a instalação de uma espiritualidade universalista, onde só existe seres de luz. E aí, se a gente for analisar, por isso que o conhecimento ele é importante, a gente não deve negar o conhecimento, porque se a Sim, gente for analisar o sistema que a gente vive, tudo o que acontece, nós estamos dentro de um sistema dual, e a dualidade ela existe, a luz e sombra ela existe. Não é o fato de você, não, eu só tenho que vibrar na luz, eu não vou me conectar com a sombra. Isso é uma ilusão. Porque você está vivendo num planeta onde o índice de dualidade ele é muito grande. Então, muito. você tem que entender e usar essas ferramentas que o Ruslan comentou, ancoramento, as Ô, conexões, Vicky, para você falou, sustentar. você falou algo, índice de dualidade, que no planeta Terra é realmente extremamente grande, não só na Terra, mas nessa região. Fala um pouquinho pra gente sobre o que que seria um planeta que tenha menos dualidade, ou né, uma outra dimensão com um percentual menor de dualidade do que a Terra hoje, e do que essa Uhum. região, do que o experimento, né? Tá. O índice de dualidade, ele é uma estrutura de experiência, tá? E dentro, a gente, para vocês entenderem um pouco da estrutura multidimensional, tá? O que a gente chama da fonte que tudo é, na verdade, não é um Deus, gente. Não é um criador pensante que vai dizer, isso é bom, isso é ruim, e julgamento e não julgamento, etc. A fonte que tudo é, ou a rede cósmica, como eu gosto de falar, ela traz multi-experiências. E ela está em todo lugar. Então, ela está através do som, ela está através da entonação, de cada palavra que vocês emitem, de cada ação que vocês fazem. Ela está a todo momento, em todo lugar. E essa fonte, que eu não vou entrar muito dentro desse aspecto, porque não é objetivo, ela vai fazendo um processo de desdobramento para viver experiências. Então, percebam, na vida de vocês, mesmo quando uma experiência ela não é tão considerada tão positiva, aquilo vai trazer um grande aprendizado para vocês. Então, essa fonte que foi se desdobrando em diversos níveis, a cada nível de desdobramento há um nível de individualização. E aí a gente vai ter o que a gente chama ali dos engenheiros cósmicos, dos geneticistas, etc., que vão criar os mundos de experiência. Os mundos de experiência, chamados dentro dos mundos bariônicos, que aí a gente tem a tríade, né? Energia escura, matéria escura e matéria bariônica, são os mundos de fisicalidade. Esses mundos de fisicalidade, especificamente, é onde a gente vive as experiências principalmente duais, que é quando a nossa alma ela desdobra do eu superior e se desdobra em fractais para viver experiências em corpos femininos, masculinos, etc. Tá? Tudo isso são experiências duais. Até aí, você entende que não existe bem ou mal. Bem e mal é uma ilusão criada também para um processo de separação. Existem experiências harmônicas e desarmônicas, as quais a gente cria informação e uma rede, uma gama de seres que estão conectados a nós de forma multidimensional recebem essas informações e criam cada vez mais conexões, tá? Perfeito. Dentro dessa estrutura, onde a gente está localizado, nós temos lá, se vocês forem olhar, estudar o livro de Urântia e outros estudos, a gente tem o chamado superuniverso. Nós estamos localizados dentro do superuniverso chamado de Orvoton, que é o sétimo superuniverso. Dentro dessa estrutura, a gente teria 7 superuniversos já concluídos numa esfera material e mais 5 numa esfera imaterial em processo de conclusão, tá? Dentro de Orvoton, a gente está no universo local. Então, o Orvoton é um superuniverso que habita vários universos e a gente está no universo de Nebadon, tá? E dentro de Nebadon, a gente vai para uma gama de galáxias. Dentro dessas galáxias, a gente está localizado no braço de Oriones, na Via Láctea.
Só para vocês entenderem como a gente é um grãozinho mínimo de areia perto de toda essa multidimensionalidade, que muitas vezes, gente, qual que é o problema que pegam vocês? Vocês se iludem. Vocês acham que, nossa, não é que vocês nós não sejamos especiais, todos fazemos parte dessa engrenagem cósmica. Mas a gente tem que entender que é tudo parte de uma ciência, de uma física e de um propósito por trás, que é a experiência e a evolução das almas, tá? Uhum. Dentro desses mundos bariônicos que a gente tem abaixo de 9D, que é a experiência de Nebadon, Nebadon foi onde a gente teve o maior índice de dualidade. E justamente ele foi criado para esse experimento, para verificar como as almas, através de vários níveis de corpos biológicos, iriam se comportar dentro dessas dualidades. A Terra, especificamente, ela foi criada para ser um berço de várias civilizações. Então, gente, em outros planetas, outras estrelas, não se tem a biodiversidade tão grande que a gente tem aqui na Terra. A Terra é um lugar que é feito um laboratório, onde se a gente pegar um pássaro, a gente tem N raças de pássaros diferentes, N estruturas diferentes, e todas elas habitam esse jardim de experiências, tá? Só que isso gerou muito interesse por vários grupos, inclusive na manipulação, porque tudo é energia, e a energia gera combustível e gera poder. Então, muitos grupos vieram para cá e a Terra não era para ter esse índice de dualidade. Quando a gente tem o índice mais controlado de dualidade, a gente não tem tanta interferência no processo. Que foi essa respondendo a pergunta que o Rosula trouxe, né? Por a gente ter um índice muito elevado de dualidade aqui nesse planeta, a interferência no nosso processo, que é o que a gente chama de matriz de controle, é gigantesca. Qualquer passo que a gente traz fora ali, se a gente baixa a vibração, se a gente começa a assistir o Plim Plim, que traz uma programação, se a gente começa a se conectar com coisas que são especificamente das programações da Matrix, até inclusive o Rusla colocou um vídeo esses tempos sobre a questão das programações através das rotinas, né? Até inclusive essas rotinas muito rígidas, elas fazem com que a gente entre na frequência da Matrix. E o que a Matrix faz, assim, de dualidade faz? Com que a gente tenha cada vez mais esse aprisionamento neural. E não evolua, não cresça, não ganhe informação e viva nesse apego, nesse controle total. Vicky, Mundos com menos dualidade, deixa eu só concluir essa parte. pode concluir. Mundos com menos dualidade não quer dizer que eles não terão desafios, tá? Mas quer dizer que os desafios eles vêm para o seu crescimento e para a sua experiência e não para o seu aprisionamento. E aí a gente tem esses mundos com menos Muito dualidade bom. que a gente conhece, Sírios, Arcturus, que tem um simulador também, mas não é um simulador de uma matriz de controle que mantém esse aprisionamento, tá? Perfeito, Vicky. Então, assim, eu gosto muito de simplificar no meu trabalho, sabe, Vicky? E, assim, então, quanto maior o gradiente de dualidade, maior o risco também e maior as influências e interferências no processo encarnacional da alma, correto? Uhum, exatamente. Então, a Terra hoje, ela tem uma dualidade extremamente alta. Exato. Né? Para que fique bem claro para as pessoas que a posição da Terra hoje, né, que é essa posição, vamos dizer assim, de que veio de uma história muito longa, que veio de muitos acontecimentos, né, envolvendo a Terra, envolvendo as pessoas, as almas que vieram para cá, para que a gente esclareça um pouquinho também, vamos dizer assim, um pouco dos anos recentes até a atualidade, né, que vamos dizer assim, recentes que eu digo de 300 a 600 mil anos, porque a Terra já é muito mais antiga do que isso, Sim. né? Tá. Então, Desculpa, você pode fazer a pergunta de novo? Eu estava lendo os comentários aqui e sim. Se você alguém achar algum... perguntou, né? Existe um Aham. mundo sem dualidade? Se sim, a partir de qual dimensão? Boa pergunta. Principalmente a partir de 9D, tá, gente? Que é onde começa a nossa estrutura do eu superior, tá? Mundos abaixo de 9D são mundos físicos, bariônicos, que têm a estrutura de experiência através da dualidade. Uhum. Vicky, necessariamente, conforme a gente vai aumentando a dimensão, vai reduzindo a dualidade ou não tem relação alguma?
Sim e não, tá? Por quê? Há uma confusão dentro desse entendimento, porque acredita-se que a dimensão tem a relação com a harmonia, e isso não é necessariamente o que acontece, tá? Perfeito. A dimensão se trata da aceleração ou desaceleração da energia. Quanto mais Ótimo. denso, ou seja, material, físico, mais ocorre uma desaceleração da energia. Quanto mais sutil, mais a gente tem frequência e não a fisicalidade, tá? Mas Ótimo. o que acontece dentro da estrutura a partir de 9D, o processo ele é mais integrado, a gente não tem tanta individualidade, por isso que o índice de dualidade diminui. E aí a gente perde o quê? A questão entre bem e mal, entende? A gente vai ter o quê? Seres em outros níveis que vão ter formas diferentes de experienciar a partir das suas premissas, que vão seguir ou não determinadas estruturas, que é o que a gente chama de Cristo e Anticristo. Que dentro da estrutura das confederações, isso não é necessariamente bom ou ruim, são formas de viver a experiência. Perfeito. Tá? A Ah, dualidade ela está em tudo, até no masculino e feminino. Não é sim. necessariamente bom ou ruim, são formas de viver a experiência. Só que dentro dos planetas onde tem uma extrema dualidade para o polo, que a gente chama negativo, há muita interferência do controle. Entende? Esse que é o grande ponto ali. Vicky, você acho que agora a gente já deu uma introduzida boa, pelo menos inicialmente. Você falou um pouco sobre a confederação. Eu gostaria com que você esclarecesse um pouco mais, porque eu sei que muitas pessoas do meu trabalho têm uma conexão, ou têm conexão com, vamos dizer, pode ser com a confederação, ou pode ser com alguma raça, algum planeta, alguma estrela. E talvez se você der uma explanada, quem sabe esclareça um pouco melhor para as pessoas que estão assistindo, se você puder falar um pouquinho Tá, sobre. tá. Vocês têm que entender, gente, que no multiverso, assim como é em cima, é embaixo, tá? E tudo é feito, estruturado, organizado através de hierarquias, através de cargos, através de cada um tem uma função ali dentro desse jogo cósmico, né? Quando a gente fala em federações ou confederações ou supraconfederações, são hierarquias dentro desse palco político de viver as experiências, né? Então, quando a gente fala supraconfederação, é uma estrutura que está acima do que a gente chama de bem ou mal, o Cristo anticristo, e que vai trazer uma estrutura de regras e premissas, tá? Para ditar dentro do que a gente chama de lei de ação e reação ou do karma, o que é harmônico e desarmônico para respeitar a vida de todos os seres. Seria como se fosse a base do programa. Seria como se fosse uma base do programa, Perfeito. exatamente, a supraconfederação. E a partir disso é como uma empresa, a gente vai ter abaixo setores que vão regulando cada linha, né? Uhum. Então, aí a gente vai ter as federações, as casas de comércio, a gente vai ter as linhagens diferentes, né? E quando a gente fala em raças estelares, que é isso que vocês têm dúvida, né? A gente vai ter, dentro dos universos bariônicos, corpos biológicos de experiência. Então, é muito diferente eu viver uma experiência num corpo humano, que é 70% água, que vai me dar uma gama de aprendizado X, do que eu viver uma experiência num corpo, sei lá, vamos supor, reptiliano. Eu sei que vocês têm asco a essa palavra, mas é importante que vocês entendam que é uma raça, gente. Tá? E existe dentro da estrutura humana pessoas boas e não tão boas, que querem o bem, que querem, né, ajudar, e aquelas que não querem. E Com dentre certeza. todas as raças existe isso, tá? Uma raça reptiliana, qual que é a principal característica? Um índice de racionalidade muito maior e um índice de emocionalidade menor. Então, é muito diferente você viver uma experiência num corpo avatárico humano e num corpo avatárico reptiliano. Você vai ter uma gama de experiência muito distinta que vai trazer esse todo. Então, nós, como seres, almas em experiência, nós já vivemos vários corpos, várias raças, vários planetas.
Só que o que conecta vocês a uma raça específica, né? Por que eu digo, por exemplo, que a minha conexão é mais com a estrutura dos sirianos, né? Por que eu tenho mais essa conexão? Porque antes de eu entrar no simulador para viver essas experiências terra, quando eu tinha o meu corpo avatárico, que era consciente, que não tinha perdido a memória, eu estava dentro da estrutura siriana. Então, a minha estrutura é correspondente a esse comando. Quando eu faço a minha reconexão com esse comando, essa estrutura me auxilia no meu processo de ascensão. Tá? Porque eles têm interesse que eu desperte. As informações que eu vou levar e os trabalhos que eu realizar e posso realizar beneficia a todos. Então, quando a gente fala, bom, eu tenho a conexão com arcturiano, pleidiano, etc., etc., é porque tem relação às experiências dentro da rota encarnacional que você mais viveu antes de vir aqui para a Terra e que você tem mais conexão e possivelmente é um lugar, caso você não tenha gradiente de energia suficiente para retornar ao seu eu sou, você vai primeiro para essas estruturas, tá? O que já está muito além dos campos terra. Por quê? O mais difícil, gente, não é voltar para essas estruturas. O mais difícil é sair do campo da Terra, que é um campo que tem uma. É como Inception, aquele filme, né? É um layers em cima de layers. Você acha que você saiu da simulação, você está no campo astral em outra simulação. É. Aí você falou uma coisa muito importante, Vicky, são muitas ilusões aqui, realmente o grande desafio, porque isso é uma das coisas que as pessoas têm muito medo. Ruslan, e se eu ficar no astral? Ruslan, e o que que eu faço para, vamos dizer assim, o que que vai acontecer comigo quando eu desencarnar? E aí a gente entra com as informações. Exato. Porque você precisa ter as informações básicas, né? Depende, claro, depende do nível, depende do processo individual de cada pessoa, né? Mas é interessante agora, é por isso que eu tô começando, tô voltando e tô começando novamente a abordar essas informações, porque pode dar grande diferença se você tem essa informação na sua consciência no momento do desencarne. Exato, perfeito. Né? E alguém Então, perguntou ali, quando eu estiver no astral, eu tenho que pedir para voltar para o meu corpo criogênico? boa E aí eu pergunta. quero trazer uma coisa para vocês, gente. Vai ter um monte de ser que vai tentar convencer vocês de que vocês têm que voltar para cá. Porque aqui é um mundo de aprendizados, porque vocês vão ter uma nova chance, Você porque tem que vocês vão evoluir. encontrar o parente, porque você sabe. Que Entenda agora uma você vai nascer coisa: rico nessa vida você vai. ninguém pode obrigar vocês a reencarnar de novo. Então, a coisa que eu sempre digo para as pessoas é assim, ó. Se você chegar lá e você tiver o mínimo de consciência, mesmo que você esteja no campo astral e alguém te disser para você voltar, escuta a voz da consciência e fala: você não pode me obrigar a voltar. Se Lembra eu da tenho live. pendência, eu vou resolver a pendência aqui, eu não vou voltar. Muito bom isso, Vicky. É bom falar isso daí, porque eu sei que tem muita gente que vai ser guiada até a live depois, sabe? Que às vezes é um detalhe, às vezes pode ser uma informação super simples, né? Às vezes para mim é simples, para você pode ser simples, mas é uma coisa que muda todo o jogo, né? E essa é uma das informações que muda todo o jogo, porque a gente nunca vai saber quando vai desencarnar, né? Na hora que o prana parar de entrar no corpo, você vai desencarnar, isso está programado. Então a gente nunca sabe quando pode ser. Então nada melhor do que já ter as informações, do que fazer isso que eu chamo de fazer o dever de casa, né? Exatamente, isso é muito importante. E isso é muito bacana falar isso e é muito bacana compartilhar essas informações também, sabe? Eu tô dando uma olhadinha. Se vier alguma coisa que você queira falar, Vicky, eu vou dar uma olhadinha nas perguntas aqui que tem, para ver se a gente consegue encaixar alguma coisinha bacana aqui enquanto vai fluindo, tá? Legal. Eu acho muito legal, que até o Ursula falou que está resgatando esses conhecimentos, né? E eu estou num momento, assim, que por isso que a gente acaba trocando mais, de pegar, de aprender mais conhecimentos que o Ruslan vem buscando já há mais tempo, né? Então a gente acaba trocando as figurinhas aí. E que é importante vocês entender que o processo de ascensão, ele é um processo que a gente precisa trazer uma integração, tá? E essa integração ela precisa caminhar junto
com o que a gente chama de ancoramento, com essas estruturas que estão aí para nos auxiliar, que é o que a gente também chama ali de família estelar, de guias mentores espirituais. Por quê? Porque eles têm acessos que a gente, dentro Importante. dessa limitação do corpo, da fisicalidade, inclusive da memória, pouquíssima que a gente tem, são acessos muito mais avançados. Então, eles conseguem fazer coisas que a gente não consegue, né? Mas, Vicky, ao mesmo tempo, a gente não pode achar que só porque a gente começou a fazer um ancoramento e conectou com essas egrégoras, que o processo está ganho. Eles não vão salvar a gente. né? Né? E aí entra muito o que o Ruslan traz também dessa conexão interior, de entrar nesse processo de meditação, de descalcificar a pineal, da gente conseguir entrar num processo de purificação, porque o objetivo mesmo, tá? Seria entrar no processo, como se fala, em samadhi, que é o desligamento do corpo e o retorno para a sua fonte pessoal inicial. Qual que é Consciente. consciente, né? Qual que é a sua fonte pessoal inicial? O seu eu superior. Existem muitas estruturas acima do seu eu superior, mas a sua Perfeito. fonte principal, que é uma fonte de consciência mais coletiva, primária, é a do seu eu superior. Porque se você voltar para Sirius, ok, você está num lugar melhor, muito melhor, mas continua ainda sendo dentro das experiências do universo bariônico da dualidade. Então, às vezes, você se envolve em conflitos ou vai fazer experiências e acaba ficando aprisionado, como a gente ficou em algum momento aqui na Terra. Né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho em conjunto e não separado, sem Sim. esquecer a nossa responsabilidade nesse processo. Vicky, você comentou, por exemplo, assim, no meu trabalho, quando eu comecei a trazer essas informações sobre a área espiritual, e eu acabei largando isso, e daí o que que eu fiz? Vamos dizer assim, a minha maneira foi de pular. A gente sempre vai estar sendo guiado, indiferente de quiser ou não quiser, de ter contato ou não ter contato, a gente vai estar sendo guiado, então não tem como pular. Mas de realmente transcender alguns limites e já pular algumas camadas. E uma das coisas que eu deixei de abordar é realmente o contato com o mentor, com o guia, com a egrégora que nós temos. Cada um tem uma egrégora que acompanha, tem essa energia, vamos dizer assim, tem uma energia mais forte que trabalha mais de um lado do que de outro. Fala um pouquinho para a gente sobre talvez como a gente poderia resgatar um pouco disso, desse contato, porque isso é uma das coisas que eu até surrei no meu trabalho, sabe? Eu bati no meu trabalho porque tem muita pegadinha aí no meio. E eu falei, cara, eu caí em muitas dessas pegadinhas. Eu falei, cara, esses desgraçados, se eu começar a trazer esse negócio, sabe o que ia acontecer? Por que eu parei de trazer? Porque se eu tava caindo em pegadinha, eu que não ia trazer para os outros cair também, entendeu? Então o que eu fiz? Eu logo esclareci, já cortei o mal pela raiz. E acabou que, assim, tem as pegadinhas, mas tem o lado sério também. Tem o lado correto, tem o jeito correto de fazer isso. Se você puder falar um pouquinho sobre, Vicky, eu acho que vai beneficiar muitas pessoas aqui, tá? Bom, já desmistificando, gente, você querendo ou não, você aceitando ou não, você vai ter sempre seres com você, tá? Na sua casa, no seu banheiro, no seu quarto, em qualquer lugar. Ser é o que não falta. Só que qual que é o ponto, tá? O que você vai ter ressonância vai partir da sua energia. Então, o que a gente chama de quadro obsessor? Eu estou vibrando numa frequência ressonante a seres que estão numa frequência mais densa, desencarnados, seres que a gente chama de alma penada, né? Que desencarnaram, ficaram aprisionados na Terra, estão aí vagando, subindo, que nem diz o Chico Xavier, né? Subindo ônibus, abrindo porta, etc., entendeu? Então, você vai se conectar com essa estrutura que eles estão desesperados e eles vão ficar só te sugando. E aí a gente tem os inconscientes e tem aqueles bem conscientes que querem realmente sugar de forma para ganhar poder através da sua energia. Só que a gente também tem o outro lado, uma gama de seres que. Por que a gente. Isso é uma coisa que quem é desconfiado se pergunta, né? E aí eu vejo que o Ruslan também é desconfiado que nem eu, né? Ele pensa 1000 vezes antes de dar o passo ali. Não pensa, né? Mas a gente tem que ponderar, porque essa ponderação é importante.
Esses seres, por que eles vão nos ajudar? O que eles ganham com isso, afinal, né? E a gente tem que entender o que eu ganho estando aqui fazendo uma live para vocês. Por que eu faço aquilo que eu faço? Por que eu quero auxiliar outras pessoas a despertarem ascensionário? Porque chega um momento que o processo não é mais só sobre você. O processo é um processo coletivo. Você quer ver as pessoas acessando o conhecimento que você acessa, acessando níveis, despertando. E esses seres, que são muitas partes da nossa hierarquia espiritual, eles estão com esse mesmo propósito. Porque existe uma frase que diz: quem mais se beneficia não é quem recebe amor, é quem dá amor. Porque é um Perfeito. transbordar, né? Então, esses seres, primeira coisa que a gente tem que entender, eles se beneficiam a partir dos trabalhos que eles fazem também. Eles se nutrem a partir disso, eles aprendem com as nossas experiências, sem ter que encarnar, por exemplo, sem ter que estar aqui. Eles efetuam trabalhos como tudo no universo, tá? E a nossa hierarquia espiritual específica, ela não é separada de nós. Muitas vezes, gente, são ancestrais nossos que desencarnaram, estão em algum plano do astral, também limpando as suas pendências, as suas questões ali, porque o que é o karma, né? Não é meu Deus, coitado, processo. Não, é ação e reação. E eu vou ter que lidar com essa ação e reação. De todas as ações que eu fiz, eu vou ter uma reação. E eu preciso fazer um trabalho ali para limpar esse processo. Então, a nossa equipe espiritual é composta por diversos seres. Uma gama desses seres são muitas vezes nossos ancestrais, que querem auxiliar nesse resgate da sua ancestralidade terrestre, e estão ali acoplados no nosso Vicky, plano só uma coisa material. importante: são ancestrais, mas não são seres umbralinos, não são seres tão Não, densos assim. Podem ser densos, mas não, não tão densos. Estão não. pelo bem. Muitas vezes eles ainda não tiveram um gradiente de energia para sair do campo astral. E aí a gente tem níveis de astral, né? O astral baixo, que a gente chama o astral umbralino, o astral médio e o astral alto. E depois a gente tem. Então, às vezes eles não tiveram campo de energia, mas não voltaram no processo de encarnar. Estão acoplados em alguma colônia, em alguma estrutura, enfim. Então, eles estão fazendo um trabalho para nos auxiliar, sendo nossos amparadores para esse processo de limpeza ancestral, tá? Outros seres que fazem parte da nossa hierarquia espiritual, como guias e mentores, são os nossos próprios fractais. E aí é que está o grande passo, tá? Porque você não está se conectando com seres externos a você. O seu fractal é o eu de você em outra dimensão e linha de tempo, que está tão interessado a retornar ao eu superior, ou que todos os fractais retornem, quanto você. Então, a maioria da nossa egrégora espiritual são fractais que estão ali auxiliando o processo. Assim como a gente faz um trabalho de resgate dos nossos fractais também, tá? Em outros níveis, dentro dessa hierarquia, a gente vai ter outras linhas que a gente chama, dentro dos nossos amparadores, terra, que é principalmente as linhas ali que a gente tem dos mestres da linha do Oriente, dentro das estruturas também dos orixás, dentro dessas estruturas. Por quê? Pode Vicky, falar. uma coisa importante, já que você tocou no ponto de orixás, isso se você quiser, por exemplo, assim, ninguém no meu trabalho, só se sabe de outro lugar. Eu sei que tem pessoas, mas não no meu trabalho, tá? Que tenham esse conhecimento sobre esses seres, por exemplo, orixás, tá? E sobre não só os orixás, mas se você puder explicar um pouquinho sobre enquanto você for falando ou falar algo muito diferente, mas eu te dou um toque, tá? Orixás, eu sei que eles, poucas pessoas sabem o que é ou quem são, Tá. tá? Vamos trazer o seguinte, tá? As nossas conexões com as hierarquias, elas têm muita relação com a nossa ressonância, certo? E essa ressonância, ela tem a ver com a experiência que a gente está vivendo dentro do contexto cultural que a gente está vivendo, Perfeito. tá? Então, se você for para a linha do Oriente, ninguém vai entender se você falar sobre orixá, porque não Perfeito. faz parte daquele contexto cultural. Agora, se você falar sobre os mestres da linha do Oriente, a grande fraternidade branca ou Yogananda, esses grandes nomes, eles vão ter essa conexão. Os orixás são para nós essa mesma conexão que essas estruturas são para a linha do Oriente, porque os orixás possuem uma matriz africana.
Então, dentro do quadrante, vocês têm que entender que cada país é um quadrante também que vibra numa energia e numa frequência. Dentro do quadrante que a gente tem do Brasil, a nossa estrutura cultural está conectada a essa matriz africana. Por isso, a gente tem uma conexão mais direta com essa linha dos orixás. Orixá, ele está desde a estrutura dos elementos, né? Então, a gente tem, para cada linha de orixá, os seres da natureza, como o Michael falou ali, né? Então, o reino primordial, o elemento água, ar, terra, fogo, éter, etc. E a gente vai ter tantas estruturas de trabalho. Essas estruturas de trabalho podem ser seres que já viveram na Terra, desencarnaram e foram assumir essa frequência, assim como, por exemplo, Yogananda. Yogananda é um ser que eu posso chamar de desencarnado. Por quê? Porque ele já viveu nesse planeta. Só que ele acessou níveis muito superiores. Ainda assim, ele está muito conectado ao planeta, por quê? Porque ele já trilhou esse caminho. E ele continua fazendo o trabalho dele, auxiliando os seres daqui em outras esferas. Tá? Então, muitos dos orixás também já trilharam esse caminho e estão em outros níveis de frequência e estão nos auxiliando aqui. A nossa conexão ela vai ser mais rápida, isso é até uma coisa que a gente conversou lá no retiro, né? De acordo com aquilo que a gente tem uma ressonância. Então, daqui a pouco você não tem ressonância com os orixás, você tem com a linha do Oriente. É possível que a sua conexão seja mais direta com a linha do Oriente, mas você tem que se perguntar, bom, por que afinal eu nasci nesse quadrante? Né? Por que eu nasci nessa estrutura? O que eu tenho que aprender aqui de integração com essas estruturas? Então, aí a gente entra com a estrutura dos orixás. Eles nos auxiliam infinitamente, gente, porque eles trazem o campo de sustentação, muitas vezes porque eles estão mais próximos, eles já viveram essa experiência aqui. Tem orixá que nunca encarnou, tá? Mas isso é um papo para outro momento, porque aí senão a gente vai dar uma aula só sobre orixás. Mas muitos deles já encarnaram, estão fazendo o seu processo, galgando seus níveis e auxiliando os seres que estão aqui. Né? E fazem parte dessa hierarquia. Cada elemento que eles ativam vai nos auxiliar em alguma coisa. Então, quando eu quero trabalhar o meu campo emocional, além da minha intenção e da minha energia, eu posso conectar as frequências das estruturas do elemento água, abrindo através do fundamento a conexão com essa estrutura de orixá. Exemplo, quem trabalha elemento água na linha dos orixás? Iemanjá, Oxum. Então, eu peço auxílio desses seres que estão em outro nível, com outras ferramentas, outra consciência para me auxiliar a trabalhar o meu campo emocional. A linha de Exu ali que o pessoal falou, né? Nossa, gente, Exu é guardião. Assim como vocês têm os guardiões da linha do Oriente ou de qualquer outra estrutura, Exu é guardião. É o Exu que vai no umbral fazer resgate para vocês. É o Exu que vai estar na casa de vocês protegendo vocês. Entendeu? O Exu ele trabalha dentro do aspecto de resgate da dualidade, fazendo trabalhos muito profundos. Então, cada um tem o seu fundamento. Você não vê Exu, por exemplo, no elemento água, porque não é o papel dele trabalhar aspecto emocional. Exu é o arquétipo que está conectado ao elemento fogo e terra, porque ele vai trabalhar esses princípios. Então, a falta de conhecimento nos leva a uma profunda ignorância e um profundo preconceito com essas estruturas. E a gente tem que entender que, em algum momento, a gente também vai desencarnar. E aí, o que a gente vai fazer depois daqui? Você acha que, ok, vou virar luz, vou ir para o superior, vou ficar irradiando energia. Você também trabalha no superior. Todo mundo trabalha o tempo todo, esse é o fato. Vocês acham que não, mas vocês vão ser mentores de algum ser, assumir algum projeto tecnológico, vocês vão continuar trabalhando. E isso envolve uma gama de estrutura de seres. Roslan travou? Eu acho que travou, né? Travou. Gente, vocês estão me escutando? Ele travou na pose boa. Bom, vamos ver se daqui a pouco ele retorna aí. Sim, estão me escutando, né? Agora o papo de vocês é comigo. Vocês não me venham com preconceito,
porque isso só reflete a limitação dentro de vocês, tá? Então é preciso que vocês olhem que tipo Oi, de. oi, pode Oi, oi, continuar. oi. Eu Pode falei, eu tava continuar. falando um papo sério com eles aqui, já que o Lula travou, vou ler esses comentários aqui, e aí cheio de comentário preconceituoso, né? Cara, se eu te mostrar, entrou, eu acho que tem umas 30 abelhas aqui que entrou aqui em casa agora, elas estão tudo aqui na cozinha aqui. Eu não sei o que elas estão fazendo. Eu sei que tem nossa, muita abelha. Enfim, não vou ver isso Mas agora. a abelha é bom, né? É muito bom, Eles eu estavam amo, eu te não tenho zoando medo que algum. você travou numa posição, numa postura boa, numa Oi? pose boa. O que que é? Eles estavam te Desculpa, eu não vi. zoando que você travou numa pose boa. Ah, Vicky, esse assunto que você estava tratando, eu achei muito, muito, muito bom. Excelente, na verdade, sabe? Porque é legal a gente trazer esse esclarecimento nesse período, porque tem muita gente que às vezes se sente sozinho, sabe? Porque não tem contato algum. Então, talvez se você puder dar uma dica de como é que poderia o ancoramento, se você puder falar um pouco sobre ancoramento, que eu voltei a trazer isso também faz pouco tempo, não tem muito. Você pode explanar um pouco mais sobre como fortalecer essa conexão. Tá. O ancoramento deve estar um barulho também aí de fora, né? Aqui Hã? no som, né? Tem muito barulho aí? No Aqui som? só tem barulho da abelha agora, tem Ah, bastante tá. abelha Não aqui. é porque tá, eu acho que cortando a grama aqui. Mas, enfim, o ancoramento, gente, nada mais é. Vamos olhar o significado da palavra, né? Ancorar é eu trazer para próximo de mim, eu ancorar uma frequência. Então, fazer um ancoramento com as egrégoras de luz, eu ancorar uma frequência no meu campo. Quando eu faço isso, o que acontece, tá? Existem os seres que estão dentro do que a gente chama da lei, que eles vão seguir as premissas, né? Que é não interferir no livre-arbítrio, não fazer mal, enfim. Então, se você não chamar os seus guardiões para atuar na sua vida, se você não chamar, não se Muito bom. conectar, eles acabam ficando muitas vezes deixando você viver as suas experiências. Eles só vão interferir quando eles veem que você vai se enfiar num buraco tão grande que você não vai conseguir sair desse buraco, aí eles interferem. Mas se eles veem que essa experiência vai ser para o seu aprendizado, eles deixam você, às vezes, se ferrar mesmo. Muito bom. Porque você vai aprender com isso, entendeu? Só que a gente pode ter o auxílio dessas egrégoras através de chamar elas para atuar com vocês. Que é aquela história, né? Ninguém pergunta se eu quero receber magia, né? Aí mandam energia negativa, magia, os seres negativados não perguntam se eu quero. Oi, tudo bom? Eu posso conectar aí na sua jugular para o seu quadro obsessor? Não, né? Mas por quê? Porque eles não seguem as premissas. Então, as hierarquias de luz, elas seguem essas premissas, tá? E a gente precisa entender que a gente precisa abrir a conexão com eles, senão eles deixam a gente viver o processo O de uma forma. livre-arbítrio é uma coisa Até muito que a gente importante. Eu aprenda. sempre bato nessa tecla, sabe, Vicky? Desculpa interromper, mas Uhum. assim, a gente é necessário a gente pedir, porque ninguém pode violar isso. Isso é realmente uma eu não Premissa gosto de uma básica. lei universal, porque parece assim meio. Mas é quase uma lei universal, porque né, uma coisa que, inclusive, é uma das coisas que eu, desde o início do meu trabalho, sempre falo, pessoal, não ajudem se alguém não está pedindo a sua ajuda. É a mesma coisa. É Concordo exatamente a mesma plenamente. coisa, né? Mas pode Concordo continuar, porque eu plenamente. acho que isso é muito importante, sabe, Vicky? E aí, Você- o ancoramento é você se abrir todos os dias para se conectar com o divino, para você pedir as suas proteções. Porque dentro da sua estrutura limitada, muitas vezes você não consegue ter essa sustentação, porque, veja, você está num campo e num corpo emocional. E esse corpo emocional, dentro de uma matriz de controle que está querendo te pegar a qualquer momento, ela vai fazer você desestabilizar o tempo todo. Então, sempre vai vir alguma coisa para te tirar do seu foco e do seu centro. Até que você tenha completo domínio da sua energia, isso vai acontecer sempre. Você não vai estar 100% bem o tempo todo. Vai ter uma coisa que vai te levar de um lado para o outro. E ter essa sustentação de campo através da nossa hierarquia espiritual nos auxilia a passar de uma forma mais leve por esses processos.
E só quem vive, gente, sabe o quanto a hierarquia espiritual abre os nossos caminhos, nos direciona Nossa, dentro do demais. processo. Então, assim, nesse momento, não precisa você, ok, isso requer conhecimento, estudo, busca, aprofundamento. Então, não precisa você chamar. Quando eu faço meu ancoramento, eu chamo diversas hierarquias, porque eu já conheço as egrégoras, já sei em cada uma trabalha, já sei quais egrégoras estão conectadas à minha energia, quais egrégoras eu estou conectado. Eu já chamo pelos nomes, tá? Eu já sei o nome dos meus mentores, eu já chamo pelos nomes. Mas se você não souber, abre o seu dia com uma intenção. E assim, ó, não acredite nisso que eu tô falando. Faça. Faça e perceba o quanto a sua frequência e o seu dia muda. Experimente fazer. Se não fizer sentido para você, ótimo, siga o seu baile, siga a sua vida. Entende? O processo é individual, eu não tô aqui para dizer verdades para ninguém. Mas eu tô para dizer para vocês algo que funciona para mim, que eu já tenho conexão e que realmente faz diferença para a gente passar pelas provações dentro desse processo terreno, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai se abrir, vai entrar em meditação, um minutinho, fechar os seus olhos, respirar profundo, conectar com o seu coração e chamar. Bom, eu chamo para estar comigo no dia de hoje, meus guardiões, meus guias, meus mentores, meus fractais, minhas egrégoras de luz. Estabeleço a conexão com o meu eu superior e peço para que eles abram meus caminhos, para que eles me façam enxergar aquilo que muitas vezes eu não enxergo, para que eles ajudem a afastar da minha vida aquilo que está desalinhado do meu processo ascensional, para que eles tragam proteção e sustentação para o meu dia, para que o meu dia Anotaram, seja pessoal? Vai harmônico. ter gente que vai chegar, vai anotar exatamente isso daí que você falou, tá, Vic? Tem que É, anotar, escuta de novo e anota. tem Porque, gente, você percebe, a sua intenção é soberana. muito. Quando você coloca uma intenção positiva e você traz uma frequência, uma ressonância positiva de seres que estão ali para te auxiliar, isso abre os seus caminhos. Isso te conecta a pessoas que vão te auxiliar no seu processo, tá? Porque qual que é o medo de vocês? Eu não vejo, eu não tenho controle, né? É o nosso grande medo. Sim, mas você acredita em qualquer guru que você vê na internet, entendeu? Então, ok, você Muito bom. ainda não se sente confortável para chamar guardiões porque você tem o seu preconceito, chama o seu eu superior. Pede para que ele faça as conexões e traga as conexões para a sua vida, a proteção, o direcionamento, para que a sua vida seja direcionada além do seu ego limitado. Seja direcionado pela sua consciência superior. E aos poucos você vai sendo guiado dentro do seu processo. Novamente, gente, isso não quer dizer que você vai deixar de ter desafios. Porque onde está o vitimismo? Ah, eu comecei a fazer essas coisas e a minha vida não mudou. O boleto continua caindo lá na conta, eu continuo. Gente, a gente vai ter desafio sempre, não importa, entende? Só que a questão é, você tem mais sustentação do seu campo. Entende? Então façam, experimentem. Se vocês sentem no coração de vocês, façam, Pessoal, experimentem. dica agora. Eu gosto muito assim, sabe, Vic? Quanto mais eu conheço, então quanto mais mastigado, melhor. Pessoal, façam aí 2 vezes por dia durante 6 dias, no mínimo, ou pelo menos 9 dias, né? Para que, eu vou fazer aqui na hora que eu tô vendo a live, tá? Mas não, anotem no papel e façam 6 dias, pelo menos, no mínimo 6, para ter um resultado mais consistente, né? Oi, Vic, tá me ouvindo? Tô. A outra, quer falar mais alguma coisinha aí, Vicky? Não, é isso. Não? Ah, tá. Daí eles me comentaram aqui assim, uma pergunta, os gurus, vendedores de cursos, terapeutas estão dizendo que a roda de Sansara acabou. Você quer falar um pouquinho sobre? Ai, Acabou, tá todo mundo gente, o livre. jovem místico, ele não tem limite. Ele não tem limite, né? Eu gosto muito para trazer esse entendimento de um vídeo do professor Duélio Couto que para mim responde todas essas baboseiras cósmicas aí, né? Que é o seguinte: bom, se a roda de Sansara acabou, então vamos entender o que é a roda de Sansara? Ação e reação, né? Eletromagnetismo.
Então, se o eletromagnetismo acabou, se a ação e reação acabou, então o que acontece? A gente se dissolve. Porque a única coisa que sustenta as experiências dentro da dualidade, ação e reação do eletromagnetismo, é isso. Então a Vicky, gente se daí, dissolve tudo em luz, a gente acabou agora. sim. Entendeu? Resumindo, pessoal, é o que você fez aqui, o que você plantou, você vai colher, o caminho que você tem que fazer enquanto tá vivo é o que eu bato desde o início. Ou faz agora, ou depois, fio, Deus vomitará os mornos. Tá em cima do muro, você é morno. Ou faz, ou não faz. Tá, daí tem aqui uma pergunta aqui, ó, Vicky, que eu achei interessante. Como saber de qual raça eu vim? Qual planeta e raça? Isso aí vai se mostrar também, né? Não é muito, não dá para ir. Isso aí vai se mostrar no processo da pessoa conforme o tempo for passando, né? Isso aí também não tem importância. Eu acho que tem tantas coisas mais importantes do que, ai, qual raça que eu vim? A raça não interessa também, isso daí não tem, né? Não tem que ter um peso, né? Interessa? Ah, legal saber. Mas eu vejo hoje que não é uma coisa que tem que ser, que tenha que ter um peso, né? Ah, eu vim da raça, então eu sou um felídeo. Cara, você pode ter vivido uma infinidade de raça tão grande que nem cabe, né, Vicky? Exato. Você não é uma coisa só, né? Sim. Assim como você não é humano, você está, né? Com toda certeza. Eu tô dando uma olhadinha ver se eu acho. Ah, tá. Teve mais uma coisa aqui que daí eu anotei que me chamou a atenção enquanto você estava falando, Vicky, que é o tempo fora do simulador. Por exemplo, assim, hoje a gente tem uma camada aqui que a nossa percepção de tempo é totalmente. O tempo ele não existe. Como tem aqui, não existe. Isso aqui é uma piada, né? Então, vamos dizer assim uma média, mais ou menos, vamos dizer assim, no astral, então, vamos dizer, um dia é equivalente, porque a gente tá parado no tempo aqui, na verdade, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre, acho que seria interessante. Na verdade, isso tem muito a ver com a estrutura das leis da física, né? A gente consegue enxergar isso através dos estudos da relatividade de Einstein, né? E trazendo um pouquinho ali até para um filme, né? O Interestelar, a gente consegue ver esse processo, né? Então, se você vai para um planeta que é X anos-luz, que tem uma gravidade XYZ, o tempo vai passar diferente, tá? Então, existe uma premissa, basicamente, que não é uma regra, mas para a gente entender um pouquinho melhor, quanto mais densa é a frequência, mais o tempo passa rápido. E quanto mais sutil é a frequência, mais a gente tem uma percepção do tempo que passa devagar, tá? Como que a gente consegue enxergar isso? Quando a gente está nas grandes cidades, vivendo no piloto automático, na densidade, parece que o dia tem muito menos do que 24 horas, pela densidade daquela frequência. Diferente que quando a gente está no estado de presença, perto da natureza, a gente tem uma sensação de que o tempo passa mais devagar. Então, em mundos ou universos ou layers, né, mais densos, a gente teria um tempo que ele passa mais rápido, tá? Então, vamos supor, no umbral o tempo passa muito mais rápido do que na Terra, por exemplo. E no campo astral, médio e alto, passa mais devagar do que na Terra, tá? Então, isso tem a ver com a frequência dimensional e com a densidade, tá? Vicky, aqui tem uma pergunta assim que eu já respondi já ela também, na verdade. Saindo dessa frequência, teremos lembranças do que vivemos ou ainda viveremos nesse véu do esquecimento. Eu digo que o intuito é você se lembrar enquanto você ainda está aqui, inclusive. Né? Que você não precisa sair dessa, você não precisa desencarnar para se lembrar, para ter memórias, né, da sua eternidade. Então, o intuito enquanto tá vivo é melhor, né? Se você quiser falar um pouco sobre também. Na verdade, assim, Se você quiser falar onde estão essas memórias, né, em como elas são reativadas com o as tempo. memórias elas não somem, tá? Simplesmente. Inclusive, isso é algo que a nossa ciência atual não consegue explicar para onde vão as memórias, né? Porque elas não ficam em nenhum lugar dentro das ramificações do cérebro. Elas ficam no que a gente chama de subconsciente. E o subconsciente, ele é multidimensional, tá? Então, as memórias ficam dentro dessa estrutura que a gente chama Eu tô tirando as abelhas por aqui, elas estão entrando ali pela porta. Tá, pode continuar. dos registros acásticos, tá? Ótimo. Então, toda a memória, tem uma aula que eu dei que eu falo sobre, e aí ela quebra muitos padrões, porque o nome dela é Vidas Passadas Não Existem. Né? E aí bugou a cabeça da galera, né?
Mas o que acontece? Essa experiência que você vai ter, se você olhar do ponto de vista do observador numa frequência, numa linha temporal, ela continua existindo eternamente, né? Nessa multidimensionalidade. Mas se você olhar por outro ponto de vista, quando ela finaliza, isso aqui finaliza eternamente. O que sobra é só a memória dessa experiência que vai para o seu banco de dados, para sua rede, Ótimo. tá? Esse banco de dados você pode acessar a qualquer momento. Então, existem formas, sim, de você encarnado, de você acessar o seu banco de dados e acessar memórias, tá? Das suas experiências fora daqui. E quando você sai do corpo, essas memórias, se você vai ou não lembrar, vai depender do gradiente cognitivo que você vai ter dentro da próxima experiência, tá? Uhum. Então, vamos supor, se antes daqui você vai voltar direto para o eu superior, todas essas informações vão ser retornadas para a sua fonte. Mas você não vai ver elas como indivíduo, por exemplo, o indivíduo Ruslan, o indivíduo Victoria, que viveu exatamente isso. Isso vai ser combinado como um banco de dados. Várias informações que você vai conseguir acessar ali, interagir e compreender através das experiências. O eu some dentro desse aspecto, o Ruslan caiu de novo, né? Não caí, não. Não caiu. O eu some dentro desse aspecto e sobra somente a experiência, tá? Então, isso depende muito. O que vocês entendem é o apego, que vocês querem lembrar exatamente como foi, das pessoas que vocês viram, conviveram, do eu. E esse eu, em níveis mais elevados, ele some. O que resta é a experiência, tá? É muito bom, Vic. É muito bom isso daí. Mas sim, né, no processo de autoconhecimento, muitas informações elas vão aparecendo conforme você vai Uhum. se autoconhecendo, você vai reforçando essa conexão. Então essas memórias vão aflorando de dentro para fora, né, no período certo. E o período certo é sem buscar isso, né? Porque quem busca, porque assim, querer buscar muito, aí você condiciona e você trava isso. Você tem que deixar isso florescer de dentro para fora, E outra né? coisa importante que você falou, esse querer buscar muito que vem de uma curiosidade, é ela criar armadilhas para gente, porque Sim, existem muitos hologramas implantados para aprisionamento muitos. neural. Então, o processo ele tem que ser sem pressa e é um processo de relembrar a Relaxado. consciência mesmo. Uhum. Exatamente. Você vai recebendo memórias, às vezes é através de uma meditação, é através de um insight, é através de um sonho, através de locais sagrados. Às vezes, eu, por exemplo, ano passado, fui para a Patagônia e teve um local específico, que foi Torres del Paine, que eu recebi uma ativação que eu acessei várias informações desse meu banco de dados, dessas memórias. Ou seja, o que eu falo sobre deixar o eu? Eu não lembro exatamente se aquela informação ela foi em Sirius, em Betelgeuse, em Mintarca, não importa. Importa que eu recebi aquela informação, que ela está dentro do meu registro. E eu acesso conforme eu vou expandindo o meu gradiente cognitivo, a minha prática interna, a minha consciência e a minha energia. Ah, muito bom, Vicky. Isso foi uma coisa que aconteceu muito comigo lá na Índia também. Ah, tá. Daí tem uma pergunta: estamos aqui para experienciar ou evoluir? É porque assim, Vicky, é o fato da evolução. Eu bato muito no meu trabalho, que eu falo que não tem evolução aqui. A gente tem, assim, às vezes fica difícil porque você tem que tratar em uma escala linear, mas não existe essa linearidade. Não. Então, isso é uma coisa que é muito difícil abordar, porque eu bato muito e falo, pessoal, não tem evolução. Que evolução que você vai ter se você, né, se você se desdobrou de uma dimensão extremamente alta, né? Então não tem evolução. Perfeito. Não tem evolução, mas também não dá para falar assim, você não pode melhorar, Aí é que entendeu? tá. Não Né? tem evolução, o que tem é experiência. E Ótimo. a experiência em diversos corpos, em diversos níveis, por mais desafiadora que seja, às vezes, dependendo do índice de dualidade, ela é muito rica. Então, o que você puder experienciar, e claro, você tem que entender que tudo tem as consequências. Às vezes, a experiência que você vai viver, ela vai trazer uma consequência que vai ser bem desafiadora. Mas o que você vai experienciar sempre vai agregar informação, entende? É por isso que a fonte se desdobra, para experienciar, não para evoluir, mas para agregar informação.
É muito bom. Aqui teve uma pergunta assim, mas todos desdobraram de uma dimensão alta, sim? Sim. Não tem como isso ser feito diferente, tá? O que a gente chama de supramônadas, que são os projetos criados para começar a se experienciar as individualidades, vamos falar de um nível dimensional, elas são criadas a partir de 25D. Não existe nenhuma supramônada abaixo de 25D. E elas podem superar mais de 100D, para vocês terem uma noção, dependendo da frequência e estrutura que elas são criadas. Todos nós desdobramos de frequências além até das supramônadas, né? Daí aqui tem uma pergunta boa, Vic, porque isso é uma coisa que eu não eu já surrei muito também e que é uma coisa que de certa forma eu não estimulo, não falo assim, não trago façam, sabe? Roslan, fala sobre a nanotecnologia ayahuasca, o que achas? Aí eu vou deixar, Vic, você falar sobre porque é uma coisa que eu não gosto de falar, sabe, de estimular, falar tomem, porque isso é uma coisa muito única. Eu acho que, né, eu vou deixar você falar. Eu acho que isso tem que te chamar, né? Mas É, para não virar recreativo nem nada disso. Mas é. se você quiser comentar um pouquinho sobre, Gente, esse entendimento é para tudo na vida de vocês, tá? Sempre vai existir a dualidade, de novo. Dentro das experiências bariônicas, sempre vai existir a dualidade. Existem cerimônias onde existe uma egrégora positiva por trás, ou seja, uma egrégora de seres que têm guardiões, fundamentos, uma ancestralidade bem profunda. É possível que você tenha uma experiência muito bacana. Porque aqueles seres, eles não estão ali querendo te chipar, não estão ali querendo sugar a sua energia, se aproveitar do seu momento de vulnerabilidade. Então, primeira coisa, se você sente esse chamado, busque um lugar que realmente você estude bem aquele lugar antes, entenda a frequência que tem por trás daquilo, como é feito. Não vá fazer na padaria do lado, ou que estão vendendo aí hoje na internet, né? Porque a pedra que você pode chutar no seu caminho, ela pode fazer você cair, e o tombo ele pode ser pesado. a Eu já consequência conheci pode ser muita muito gente que grande. fez o uso e que foi chipado, que começou com um quadro obsessor muito forte. Então, assim, isso acontece por quê? O problema é a planta? Não. O problema é a egrégora que está por trás de quem conduz Muito o bom. processo, entendeu? Então, existe sim um fundamento, existe sim a expansão da consciência, é medicina, é terra, é a medicina que a gente tem na natureza. Só que a intenção por trás de quem conduz é muito mais importante do que a própria planta. Muito Então, bom. perceba, se você achar, sei lá onde é que sai a erva, tá? Mas no meio de uma floresta que você tá na Amazônia, sei lá, e você pegar a erva para fazer um chá, junto com as suas egrégoras, é uma experiência. Agora, se você unir, perceba, tudo é multidimensional. A gente está conectado o tempo todo, através da frequência vibracional. Aí você vai num grupo, cada pessoa tem uma história. Essa história ela vai influenciar no coletivo daquele grupo. Se aquele grupo já não estiver harmônico, a sua experiência tende a ser uma experiência menos harmônica. Se a egrégora por trás de quem está conduzindo não é harmônica, piorou, entendeu? Então, você sente em fazer, você quer fazer, faça, mas assim, cuide muito bem aonde você vai fazer. É muito bom isso, Vic, porque isso é uma coisa que me perguntam muito e eu acho que assim, você tem que estar muito bem, você tem que já estar no teu processo interno, não é uma coisa para brincar, sabe? Eu acho uma coisa e às vezes uma chipagem, alguma coisa pode trazer uma consequência muito séria mais para frente, né? Aí Exato. Aí teve uma outra pergunta aqui. Estamos aqui escravizados. Esse período é uma grande chance de não voltar para planetas dominados por seres escravizadores. Estamos e não estamos sendo escravizados, né, Vic? Porque meio que está acabando, assim. Se você quiser falar um pouquinho sobre, eu acho interessante. Tá? A gente tem que entender, gente, que apesar de a gente estar numa matriz de controle, a gente tem um percentualzinho de livre-arbítrio, tá? Então, ninguém bota uma pistola na cabeça de vocês e diz que vocês têm que ir para um caminho, entende? Vocês ainda são livres para buscar o conhecimento e o discernimento de vocês, entende? Então, qual que é o problema? Existem muitas pegadinhas na Matrix. Isso acaba nos Muito, escravizando pelos apegos que a gente tem pela necessidade do externo, sabe? muito holograma, né? Muito holograma. É.
Ao mesmo tempo, dentro do que a gente está recebendo de luz, e aí de luz, não, novamente, não é o do jovem místico, ai meu Deus, as hierarquias desceram para trazer luz para a gente ascensionar, não. A gente está passando por uma transição planetária porque a Terra está mudando o seu movimento, a gente está num processo de inversão dos polos que acontece de tempos em tempos, a gente está recebendo mais tempestades e ondas solares, isso tudo é uma frequência de luz e a luz faz o quê na prática? Ela dissipa a sombra. Simples assim. Então a gente está no momento de receber muita informação e tudo tem os dois lados. A internet possibilitou isso. Por mais que ela tenha esse processo de sugar energia, de controlar, ela tem essa possibilidade. Então a gente está aqui numa live no Buslão, lá em Santa Catarina, eu aqui no Rio Grande do Sul, vocês em vários lugares, e a gente está trocando sobre isso. Entende? Então vocês têm a possibilidade. Uma escravidão eu estar completamente acorrentado e não ter a possibilidade de fazer nada para sair Que dali. tem alguns planetas também, né? Tem, com Que tem, certeza. né? Com certeza. E aqui na Terra, inclusive, que isso é uma das coisas que eu bati e falei bastante, que hoje a gente pode até falar esse tipo de coisa, porque se fosse um tempo atrás, nem falar isso daqui, porque o controle era muito alto aqui. Então, assim, meio que tá acabando, né? Meio que a gente tem mais livre-arbítrio do que a gente tinha antes. Então, o planeta está sendo aprisionado. Tá, ele estava sendo aprisionado, está sendo liberado, né? É E ele mais ou mesmo menos está se isso que está liberando, acontecendo. né? Ele Oi? mesmo está fazendo os Isso. movimentos, porque vocês não podem esquecer que o planeta é um ser vivo, é uma consciência que também passa pelo seu processo de expansão e retração. Então, ele vai de tempos em tempos expurgar aquilo que não está mais alinhado com essa frequência, tá? Então, na verdade, assim, vocês têm escolha dentro do caminho, por mais desafiadora que seja, porque vocês são bombardeados o dia todo com informações e questões para aprisionamento, hologramas, vocês ainda têm a escolha. Né? Mas o que eu preciso fazer? Assumir o meu lugar de co-criador da minha realidade e buscar aquilo que me eleve ao invés daquilo que me drene. E não adianta vocês se mentirem para vocês mesmos. Vocês sabem o que drena vocês. Vocês Sim. se fazem de doido, mas vocês sabem o que drena vocês. E muitas vezes, mesmo sabendo, vocês vão para esse processo, entende? Então a gente tem que cortar, e Tem cortando muitas aquilo. influências, tem, mas cada um sabe, né? Por mais que tenha influências, mas a gente sempre pode decidir, né? A gente cocria, né? Todo ser humano é cocriador, eu bato nisso, cada um cria a própria realidade. Então, se a realidade não tá legal, cara, você pode mudar essa realidade. Ah, A mas é qualquer minha família. momento. Cara, muda o lugar. Ah, não, mas meu trabalho, muda trabalho. Ah, mas a pessoa, muda de pessoa. Seja outra pessoa. Você pode vestir quantos, né? Ou, por exemplo, o Ruslan agora. Ah, o Ruslan agora tá barbudo. Antes era assim. Sim, eu posso vestir. Se eu quiser tirar amanhã a barba e virar um surfista, eu posso. Eu tenho meu livre-arbítrio para fazer isso. E E aí isso é que uma está das o coisas que eu bato. ponto-chave. O que direciona isso? O desapego. Sim, E o foco na experiência. sim. O Né? desapego ele é muito importante, realmente. Apego gera sofrimento apenas. Aqui nessa matrix ilusória é só sofrimento. É. Daí assim, vi que teve uma perguntinha aqui que eu até sei a resposta, é uma das coisas assim que até me bateu um pouco na hora que eu cheguei nessa linha de Umbanda e tal, foi porque eles precisam de oferendas com bebidas alcoólicas, cigarros e comidas. Então não é todo espírito que se liga e, né, porque também isso é uma coisa que é importante, acho, né? Vou oferecer aqui pro meu santinho aqui um copinho de pinga para ele, né? Não é bem assim também, né? A conexão, e Tá. isso também teve muito. Eu acho que assim, Vicky, é legal a gente falar um pouco isso, porque teve muito a influência dos safados, né? Dos sem vergonhas, que eu gosto muito de falar assim no meu trabalho. Eles se camuflaram muito bem em diversos locais. Então, teve muita mistura, até na coisa que todas as coisas que eram boas, eles tentaram desvirtuar, tentaram misturar, tentaram confundir. E isso é uma das coisas que eu vejo que tá meio misturado ainda, sabe? Se você quiser falar um pouquinho sobre, né, sobre essas mais próximas, né, ou essas casas, ou essas oferendas, eu acho que seria enriquecedor também, tá? O que acontece, gente? Para tudo existe um fundamento a ser feito, tá? Então, quando você olha para uma fruta, ela carrega elementos, ela carrega uma frequência, ela carrega uma energia, ela carrega um ectoplasma. Quando você olha para outras
por exemplo, bebidas, etc., a gente tem um fundamento dentro daquela estrutura de elementos. Isso aí a gente está falando mais da estrutura quando a gente aprende o processo da magia, né? De alquimizar os elementos para trazer uma frequência, tá? Que faz parte de você, quando você trilha um caminho de se tornar um mago, você aprende a trabalhar com os elementos, tá? Ótimo, muito bom. Então, existe um fundamento para isso. Quando a gente conecta com o orixá, a cada elemento que a gente conecta ali, então eu vou pegar um copo de água, né? Esse copo de água, ele vai estar conectado a um elemento que vai me conectar, se eu abrir esse portal de conexão, com a estrutura do reino desse elemento, que vai ter as ondinas como reino elemental, vai ter a estrutura ali dos orixás dessa linha das águas. Então, ele vai abrir um portal para mim. Assim como eu acendo uma vela, aquela vela ela abre um portal dentro da estrutura do fogo. Então, saindo desse processo religioso, devocional, etc., existe um fundamento para cada elemento. Essa é a primeira questão, tá? Que vocês precisam entender. O segundo ponto é campo de energia. Tá? Não é que o orixá ele vai beber a pinga, e existe muito misticismo sobre isso, entende? Porque o desencarnado ele não bebe nada, entendeu? É, quem bebe são as pessoas. Só que muitas das religiões dentro de centros, elas estão seguindo muitas vezes uma cartilha dentro da Matrix, tá? Tanto que os templos que a gente chama, por exemplo, o nosso lar, ele não é um templo ascensionado, ele é um templo que fica dentro do campo astral Terra. Ele está dentro do simulador da Matrix. Por quê? Porque ele faz parte do processo dogmático. Ele tá no simulador, exatamente. E isso é mais uma coisa, Vicky, que eu bato muito, que a quarta dimensão, ela é o simulador ainda. Exato. Né? Ela é, vamos dizer assim, tu não, na verdade, tu não evoluiu basicamente nada se tu tá na quarta dimensão. Claro que tem muitas camadas ali dentro, não julgando os seres que estão ali, né? Falando, não, nenhum ser que tá ali é evoluído. Mas se ele ainda está ali, ele ainda está numa Tem muitas camada bem camadas. próxima e tá dentro do simulador, tá num simulador, na verdade, né? Exato. Talvez num lugar um pouquinho melhor, menos denso, talvez, mas ainda está dentro da holografia e ainda está passível de receber muitas interferências, né? Então, muitos lugares, eles têm esse processo, assim, mais limitado a nível de conhecimento por não entender, muitas vezes, um fundamento mais profundo, tá? Que envolve esse processo da gente aprender a lidar com os elementos. Segundo ponto é esse que eu acabei de falar para vocês. Tudo tem energia, gente. Um copo de água tem energia, uma vela tem energia, um copo de cachaça tem uma energia, uma fruta tem uma energia. Quando eu vou fazer trabalhos, principalmente para quem é terapeuta, essa energia ectoplasmática desses elementos ajuda a sustentar campo. Além de abrir portais através dos elementos para as egrégoras e estruturas que estão conectadas àqueles elementos, ajuda a sustentar campo de energia, onde não é só a sua energia que é utilizada, a energia do médium, do terapeuta, para fazer o trabalho. A gente tem uma gama de outros elementos que trazem o ectoplasma para aquele trabalho acontecer, e você recebe um campo de sustentação muito maior, tá? E aí a dúvida de vocês, mas precisa ser cachaça, mas precisa ser não sei o quê? Muitas vezes o que vocês não entendem, e aí vocês vão entrar, porque eu já percebi que é o perfil aí da galera, entrar nesse processo meio dualístico também, né? Muitas vezes de meter pau naquilo que vocês não conhecem, mas muitas vezes, gente, vocês estão com quadro obsessor, tá? E aí vocês estão com seres ali inconscientes. Seres que não estão afim de saber se vocês são pessoas boas, se vocês, né, não estão afim, eles estão afim de sugar a sua energia. Essa bebida, muitas vezes, é a energia que eles estimulam você a tomar para poder sugar e alimentar aquele vício daquele quadro obsessor. Então, essa bebida ela serve de paga dentro da oferenda para fazer uma negociação com esses seres, entendeu?
Então, você deixa em paz esse cara aqui e eu te dou essa frequência. E assim as equipes conseguem fazer um trabalho, muitas vezes, para aqueles que aceitam, de encaminhamento para as clínicas e para os centros de reabilitação. Tem alguns seres que não aceitam, querem continuar esse processo obsessivo, tá? Uhum. Então, existem vários fundamentos envolvidos nisso, e por falta de conhecimento, a gente entra num processo de preconceito, né? Ah, muito bom, Vicky. Ei, aqui daí ela fez uma pergunta assim. Vou aproveitar e se encaixar aqui uma pergunta que fiz há pouco no Instagram. Bem, pessoal, a primeira coisa que vocês sabem que eu demoro para responder, né? Demoro até ver. Mas daí ela pergunta assim: todas as escolas iniciáticas geram um aprisionamento? E o yoga não seria mais uma escola iniciática? Qual ponto observar? Daí eu vou dar primeiro o meu ponto de vista, que é assim, vamos dizer assim, sim, pode ter escolas iniciáticas que geram aprisionamentos, como tem várias escolas, vários, né, mastermind, não sei o que cria um grupo de pessoas e daí dentro daquele grupo cria ali uma egrégora nova e dentro daquilo ali ninguém consegue sair, na verdade. Fica um mais perdido que o outro, é cego atirando em cego, é cego mais perdido que cego em tiroteio. Mas tem algumas coisas, por exemplo, assim, eu bato muito, sabe, Vicky, no meu trabalho, eu nunca gostei muito de ficar pegando as pessoas e fazendo, e explicando demais, e que curso agora toda semana. Então, o que eu fiz? Desde o início do trabalho, eu falei, pessoal, eu não quero ser venerado, eu não quero ser, porque o Ruslan... Não, pessoal, o conhecimento está ali, o mesmo conhecimento que eu acesso, eu compartilho, então é só você chegar ali, que às vezes você pode ir muito além de onde eu tô, de onde eu cheguei. Então, sim e não, né? Mas, por exemplo, aqui dela comenta assim, e a yoga não seria mais uma escola iniciática? Depende, né? Igual assim, igual eu falei, recomendei a Vicky ser iniciada em Kriya Yoga, falei, Vicky, leia a autobiografia de um yogi. Só que isso, né, pessoal, é você ganhar uma técnica, ou seja, você é iniciado, você recebeu a técnica, depois dali você vai pegar a técnica e vai executar. Então Seu não tem um caminho, né? grupo, não tem uma escola fechada. Então eu acho que isso é muito importante porque sabe, Vicky, isso eu vejo, é uma coisa que assim as pessoas pedem no meu trabalho para que talvez eu dê mais atenção. Mas, por exemplo, eu fui para os Himalaias, eu fiquei um mês sem trabalhar, eu fiquei um mês sem postar nada. E todo mundo sobreviveu. Então não depende de mim o trabalho também. Eu acho que eu trago as Uau. informações e tá ali. É muito bom que eu vejo assim, às vezes as pessoas elas querem não, mas explica isso aqui, explica melhor. Não, a explicação tá ali. A explicação tá ali. Agora, se você não quer se dar ela, se você quer mastigado, daí tu vai ter que procurar alguém para ser de tua muleta, daí tu vai se prender na pessoa. Daí tu não vai conseguir sair, né? Eu acho que é dentro da gente, você pode sim usar uma informação para abrir algo, né? Assim como a gente está abrindo várias informações, mas você não pode ficar preso num grupo, né? Porque isso dali também vai te limitar. Por mais que seja, não, mas então eu faço meu grupo de yoga. Tudo bem, mas a ascensão sua, você vai entrar em samadhi, vai ser você na sua casa, no seu quarto, tá? Exato. E isso eu aprendi muito nessa minha última viagem para a Índia. E se você quiser falar um pouquinho sobre, enquanto eu vou vendo as outras perguntas aqui. Você é uma alma livre, né? Sim, Então, esse processo de você ter esse compromisso tão fixo com as pessoas não faz parte da sua jornada aqui, né? E é muito isso, acredito que seja muito isso que você falou, né? Todo mundo tem essa capacidade de cocriação, de criar uma sim. realidade Muito onde maior do que você imagina. vai atrás, você vai viver a sua própria experiência, você vai tirar o seu aprendizado sem necessariamente ficar dependente de alguém, tá? Sim, O que eu falo muito para os meus alunos é o seguinte: a gente tem que ser bem honesto em que momento a gente está da nossa vida. Dependendo do momento que a gente esteja, é muito difícil sair de um lugar que às vezes é um lugar muito fechado e você dá um salto para um lugar, por exemplo, que o Ruslan está, né? Que é um lugar totalmente desapegado, totalmente de um espírito livre que vai viver a experiência. Por quê? Porque tem várias coisinhas em você que ainda te impedem de acessar esses níveis. Então você tem que ser honesto e saber, bom, o que seria agora de importante para mim adquirir de conhecimento, fazer uma terapia, fazer participar de algum grupo, mas qual que é a importância para vocês entenderem? O problema não é participar necessariamente de grupos. O problema é, primeiro, você colocar a sua ascensão e a sua melhora nas mãos de outra pessoa que não você. Então, você tornar aquele
que está te ensinando um guru que tem responsabilidade de te guiar no caminho de ascensão, tá? Porque isso é um aprisionamento, sim, dentro das escolas iniciáticas, seja qualquer linha que for, e você ficará apegado àquela escola. É importante que às vezes você entenda que você vai entrar dentro de uma escola iniciática, que você vai entrar dentro de alguma linha de estudo e que aquilo vai ser em algum período para você importante. Porque você vai crescer, você vai se desenvolver, você vai acessar novos níveis para aquele seu momento. Independente se seja no nível emocional, mental, não importa qual seja, tá? Só que em algum momento aquilo também vai ter que ser deixado para trás. Por quê? Porque o objetivo é você se tornar mestre de si mesmo. E o mestre de si mesmo, ele não precisa de nenhum uniforme, de nenhuma ferramenta, de nenhuma tecnologia externa para ser mestre de si mesmo. Sim. Entende? Vicky, Então, eu acho que esse pode é o continuar. entendimento. E o que é pegadinha, só para concluir, Aham. das escolas, dos gurus, dos professores, é o seguinte: as pessoas têm uma narrativa. A narrativa que vem da estrutura de aprisionamento é uma narrativa que te leva a essa dependência. A narrativa que vem de um processo de ensinar você a gerar autonomia e se tornar o mestre de si é uma narrativa que está mais conectada ao processo ascensional verdadeiro. Isso a gente tem que ter muita atenção para entender qual é a narrativa dos grupos que a gente está se inserindo. Eu digo assim, Vic, sabe? Se gera uma conexão, cara. Eu assim, claro que eu, né, eu tenho o meu desapego é realmente muito grande desse mundo aqui, é muito grande. Mas eu digo, se gera um vínculo, uma conexão muito forte, tudo bem, você está vinculado, mas aprenda a desenvolver dentro de você só o teu lugar, né? Porque tu vai, em algum momento, tu vai precisar. E uma coisa eu aprendi com um guru indiano, que foi o que me iniciou nessa. Aliás, ele não era um guru, mas era um cara que já teve na presença de pessoas que já tinham entrado em Samadhi, mestres iluminados mesmo. E ele falou: nunca esqueça que o guru é esse aqui, o guru. O guru está dentro de você. Pode ser o centro da pura consciência, onde você conecta com outras consciências, porque aqui estão todas as consciências estão aqui em você. Você pode conectar com qualquer, se você tiver o gradiente suficiente, você pode conectar com Jesus Cristo. Você pode conectar com o que for. Então é dentro de você e não é, né, fora de você, né? Exatamente. Eu estou dando uma olhadinha aqui. É esse discernimento interno que a gente tem que desenvolver na jornada, né? Sim. E o desapego é muito importante, sabe, Vicky? Eu sempre bato muito tanto que eu falei, né, no início desse ano, sobre esse aqui é o ano da adaptação. É o ano que as pessoas vão ser convidadas a se readaptar, a se reconstruírem, a se reinventarem, né? Então vão ser pessoas que vão ser pessoas que vão desencarnar, vão sumir, vão aparecer novas amizades, vai sumir velhas amizades. Então tudo isso, se você não tiver apego, você está fluindo com a vida. Agora, se você tiver apego e sumir, poxa, aquela pessoa, aí você ainda vai estar com o vínculo. Então, outra pessoa não vai se apresentar e aquilo ali vai Isso te travar a porra aprisiona. toda. Isso te aprisiona. Esse é o ponto-chave, né? Não quer dizer que você não possa ter amigos, companheiros, participar de escolas, mas é o seu apego que te aprisiona. Porque se algo acontecer e aquilo não estiver mais na sua vida, você não vai conseguir ir adiante se você tiver esse apego, né? Vicky, aqui tem uma perguntinha legal aqui. Vicky, Agartha é real? Se sim, quem vive lá? Vivem muitos seres. A Agatha é real, sim, tá? É uma cidade orbital que fica dentro do que a gente chama de frequência intraterrena. Caramba! Olha só, É. vou virar a câmera, pode continuar falando. Ah, Cara, é muita abelha. Não, sério. Olha o tanto. gente. Olha o tanto. Tá dando pra ouvir? Isso dá pra ver o enxame. Nossa Senhora! Caramba! Não, alguma coisa aqui. Interessante, né? Nossa, não, mas muitas. Agora elas estão começando a vir aqui onde eu tô. Acho que elas querem assistir a live. Enfim, vamos deixar, né? Pode continuar. Estão querendo ascensionar também. Já são ascensionadas, na verdade, né? Mas pode falar um A pouquinho gente que tá na luta. de Agartha, Vicky, porque eu acho que é Ágata é uma interessante. cidade intraterrena, mas não é uma cidade física, tá? É uma cidade orbital. Ágata tem uma característica específica que ela ancora a frequência dos dragões,
tá? Então, a gente tem uma estrutura mais conectada aos guardiões na linha da raça dos dragões em Que Agar. nem todo draconiano é ruim, né? É que é uma confusão muito grande, né, dentro desse processo, assim. A linhagem dos dragões é a linhagem primordial do superuniverso de Nebadon. Interessante. A partir da linhagem dos dragões que se desdobraram as outras linhagens. Após isso veio principalmente a linhagem Ferídia, né? E aí se desdobraram outras raças. Os aviários estão conectados à estrutura das raças dos dragões também, tá? Então a gente tem várias aberturas, e se a gente for olhar o seguinte, lá para a estrutura da linha do Oriente, os dragões são considerados deuses, né? São considerados seres sagrados. Então a gente vai ter várias estruturas aí dentro desse processo. Esses dragões que vivem em Agartha, essa estrutura, estão muito conectados aos registros primordiais da Terra, a cúpula de cristal, tá? Então eles meio que fazem um trabalho de guardar esses registros, sendo guardiões dessa cúpula de cristal, tá? Mas é uma cidade orbital intraterrena do planeta. Tá, bacana. Tem também, né, draconianos ruins, né? Vi que teve que bastante que prejudicaram bastante, mas nem Sim, todos são, sim. tanto Mas assim como reptilianos, né? é uma outra ramificação, tá? Sim, sim. Os dragões primordiais, eles vêm da estrutura de Ansak, que é uma estrutura de uma superconsciência. Os draconianos, eles vêm da estrutura de Ayontak, que é o que a gente conhece como anticristo, que vem através das ramificações dessas outras frequências. Então, é uma A raça que Inotak foi... é Saratem, não? A Saraten é um desdobramento de Ayontak. Ok. Tá? E os draconianos são um desdobramento de uma raça que foi criada por Saraten, que eu não gosto de falar Ok. o nome porque a gente chama, né? Tá, Essas com raças certeza. aí. Vicky, pra gente não entrar muito nesse assunto que é meio chato, eu tô ocultando alguns comentários, porque sabe o que acontece muito? Como é muito fluxo, é muita gente no meu trabalho, sabe o que acontece? Às vezes uma pessoa fala uma coisa e a outra pergunta pra mim, daí a outra, um comentário responde ela, e daí eles começam a bater, e daí Sim. começa os dois na bosta, sem informação nenhuma, só piorando uma situação do A outro, sabe? frequência, né? Por exemplo, Gente, já não comentaram entrem aqui. nesses conflitos. Isso só serve para baixar a frequência Só de baixar a vocês. frequência. E daí teve aqui o que é umbral. Daí a outra comentou: umbral é para onde as almas vão após o desencarne. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não é assim. Então eu tô até ocultando algumas coisas que quem viu aqui também, que não é, né, pessoal? Você não precisa ir necessariamente para uma quarta dimensão quando você desencarna. Você não e na quarta dimensão tem densidades umbralinas, que é muito denso, são coisas que não são bacanas, coisas desarmônicas, mas dentro do próprio astral tem camadas mais sutis também, né? Que tem quase a camada causal, que tem umas camadas mais elevadas. Mas você pode ir além já do plano astral, que é o intuito, né? Que O é onde eu foco bato no é meu o eu trabalho. superior. Que é já onde eu bato no meu trabalho, sabe, Vicky? Para que você não tenha que desencarnar como uma pessoa comum, né? Porque esse não é o intuito, pelo menos do meu trabalho, não é o intuito que você desencarne e vá para um astral. Né? Então, é o fazer aqui agora, e não é todo mundo que vai para o astral quando desencarna, né? Que fique bem Não. claro, né? E nem todo mundo que vai para o umbral, na verdade. E nem todo mundo que vai para o É umbral, muito com mais certeza. dogmático, na verdade. O umbral é só um layer dentro da simulação, assim como esse planeta aí que a gente está Ótimo, vendo agora é um layer também. ótimo, sim. Mas todos desdobram de uma dimensão alta? Sim. Se é desdobrado, né? Você desdobra de cima para baixo, né? Isso. Senão você dobra, né? Mesmo aqueles que você não gosta, todos eles são desdobrados de uma dimensão superior. Sim. Todos saímos do mesmo lugar e voltaremos para o mesmo lugar, entre aspas, né, Vicky? Eu tô vendo se eu acho mais alguma coisa bacana aqui. Aí tem sempre essas perguntas. Desapegar, deixar para trás o pai e mãe, mesmo eles sendo dependendo 100% do filho. Olha, eu tive, né? Todos nós, em algum momento, vamos ter que deixar pai, mãe, filho, cachorro, gato. Em algum momento você vai ter que deixar. Ou você vai, ou eles vão. Ninguém vai todo mundo junto. Isso daí não existe. Então, a questão de quando você vai desapegar, daí depende de você. Eu prefiro já desapega já, que é mais fácil e é melhor, né? E quando você começa a entender a multidimensionalidade, você entende que nada morre, na verdade, né? Só muda a forma. Nada morre.
A Vic tem uma pergunta interessante aqui. E sobre a mesa radiônica? Vi relatos de pessoas que foram identificando esses chips e dizem remover. Mesa radiônica, Vic, fala um pouquinho sobre, só por cima, assim, o que que você Tá, acha, se você acha interessante não, se tem jeito certo de fazer, que eu sei que sim. tá. O que que acontece? A mesa radiônica é interessante porque ali você consegue ter geometrias, entende? E cada geometria sagrada ou símbolo, ele tem um campo de informação. Então, você coloca ali dentro daquela mesa a frequência do seu consulente, né? O testemunho ali com as informações, ativa aquela frequência e vai identificando através do campo energético do seu consulente o que tem no campo e vai através das. Eu estou olhando as abelhas aí. Cara, elas estão começando, elas querem ver a live, porque aqui já tá cheio já. Você não tá com nenhum docinho por aí que Cara, ela não deve tem dar. nada, 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 nada. Pra não te falar que não tem nada, Vic, tem uma banana que eu vou dar pros passarinhos agora, que é a banana que eu compro pra eles. Mas, nossa, é muita abelha. Não, 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 não. Eu vou ter que ver depois que E terminar essa aí, o que live, que eu vou fazer acontece? uma defumação aqui. Você consegue, através daquelas geometrias e da intenção, isso é física, de novo, gente, não é mágica, não é misticismo, é intenção e ferramentas que a gente utiliza para gerar alguma informação, tá? Então é interessante, Só que o que que acontece? Eu já recebi muitos relatos de pessoas que, terapeutas que trabalham com a mesa radiônica e recebem muito ataque espiritual. Hum, Aí, por quê? Porque não tem o campo de sustentação, que é fazer só através da sua energia o trabalho, entendeu? Por isso que a gente precisa aprender a trabalhar com as egrégoras e os campos de muito sustentação se a gente quer importante. atender, porque a gente vai lidar com o lixo do cliente. A gente vai lidar com coisas ali, com tecnologias que dentro, novamente, dentro dessa experiência limitada física, que a gente tem pouquíssimas ferramentas, é muito difícil, às vezes, de lidar com isso. Entende? Às vezes você não tem nem ideia, mas tem falanges e falanges de seres ali densificados que como é que você vai lidar com esse exército, entendeu? Então, existe, para quem é terapeuta, a gente tem que sair desse jovem místico. Precisa aprender o fundamento das coisas, precisa ter os campos de sustentação, senão você vai se lascar, entende? Sim, Então é legal, mas você precisa ter uma sustentação para trabalhar. Funciona. Funciona desde que a frequência do terapeuta seja positiva, tá? Porque ele que vai estar sempre mexendo, entrando no seu campo ali através da egrégora que ele está conectado. Então, se a frequência do terapeuta, perceba, se o terapeuta, a vida do terapeuta não flui, ele não tem energia, ele não tem saúde, você tem que começar a desconfiar. Isso é para você que é terapeuta também. Por quê? Porque provavelmente você está sendo drenado. E aí muito tem bom. alguma coisa que você não está olhando dentro desse processo, você está recebendo essa interferência no seu trabalho. E isso vai acabar afetando os seus clientes, porque eles estão te dando sim, eles estão te dando abertura para você mexer no campo dele, entende? Então você tem que fazer um trabalho muito sério. Hoje em dia é muito desafiador ser terapeuta, porque você tem que ter um conhecimento muito mais profundo Muito, e uma muito. prática muito mais profunda. Muito. É, isso é uma coisa assim, Vicky, que quando eu comecei no meu trabalho aí mais para dentro de mim, que eu comecei a avançar para dentro e não para fora, que eu já tinha caído em muita coisa, eu batia muito assim, cara, tipo, que eu vi que, cara, eu não quero que ninguém mexa em mim, eu não quero que ninguém goste de mim, eu não quero nenhum terapeuta. Eu vou fazer o meu trabalho interno porque isso é uma coisa extremamente delicada e até reforço, pessoal. Tomem muito cuidado, né? Porque não é qualquer pessoa que você deve deixar, ninguém, não é assim, qualquer pessoa pode tirar o tarô, qualquer pessoa pode abrir uma mesa, qualquer pessoa, não vai em qualquer lugar, né? Veja muito bem a tua intuição, sinta muito bem a energia, porque às vezes eu acho muito assim, sabe, Vicky? É muito. Como agora tem muitas terapias, é muita. Ai, diz, vem aqui para despertar a Kundalini aqui, não sei o quê. Cara, na verdade, assim, se você fizer um trabalho interno, interno mesmo, você não precisa ir em lugar nenhum. Se você É, for realmente fizer um interno sério. Mas você vai num lugar externo, que eu não gosto de ajuda externa, para falar bem a verdade para você, sabe, Vicky? Eu sou muito do interno. Mas tem que tomar muito cuidado, tem que ser uma coisa muito, né? é. Sentir muito, saber muito bem onde você está indo, Tem que porque ter os muita prejuízos podem ser. confiança no trabalho, né, da pessoa e ver que ela de fato vive aquilo que ela propaga, né? É,
Bem, daí tá. A pessoa na família é totalmente presa na Matrix com vício, deixa ela, né? Eu acho que assim, tem muita gente assim, sabe, É. Vicky? Ah, aqui tem uma pergunta interessante. Ah, tem muita gente assim, ah, mas o meu pai tá mal. Cara, deixa teu pai, fica você bem, depois você vai lá ver o teu É. pai, E né? a Faz primeiro experiência o dele, dever de né? casa, né? Ah, tem uma pergunta aqui interessante, Vicky, mas e os bots também são desdobramentos? Eles são desdobramentos da IA. Desdobramento da inteligência, muito bom. É, Que tem bastante nesse período. Nem é todos o que são mais ruins, tem, né? né? É o É, que mais tem. muitos, 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 muitos. Né? E daí tá lá a pessoa, meu pai tá sofrendo que eu tenho que ajudar ele e o pai é um bot. Brincadeira, pessoal, né? Nem sempre é assim, né? Ah, tá, como saber identificar quais egrégoras estão trabalhando conosco? Esse é um processo principalmente, primeiro, de ressonância, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês parte do ponto de vista de que a maior ressonância que vocês têm é com a estrutura familiar de vocês, seja ela de alma, seja ela de estrutura terra, tá? Então, vai ser a estrutura dos amparadores, seres que fizeram parte da sua ancestralidade, que já estão no nível superior que você, e estão ajudando você a resgatar e limpar questões ancestrais. Porque quando a gente encarna, a gente recebe o pacote da ancestralidade, quer você queira ou não. E isso muitas vezes acaba aprisionando você. Então, tem coisas que você sente que não são necessariamente da sua experiência, mas são da experiência da estrutura ancestral. Então, Veio nas fazer. cláusulas lá, né, Vicky, Exato. escrito bem Que desse a tamanho, gente você não não lê. leu, e aí você tá aí agora reclamando. Lascou, aceitou, né? Então, e a outra estrutura é a estrutura fractal. Depois disso, são as linhagens que a gente tem mais ressonância, tá? Eu, por exemplo, tenho muita ressonância com a estrutura da linha dos orixás. Então, naturalmente, por essa sintonia e ressonância, eles vão se conectar em mais frequência, tá? Depois é um processo de autodescoberta, tá? Hoje eu já tenho conexão tanto com a estrutura terra, tanto quanto com a estrutura estelar, né? E aí eu vou através das minhas comunicações, né, do meu processo mediúnico, entendendo quais consciências estão no meu campo. Só que o que vocês têm que entender é que o cérebro de vocês usam muito pouco. Então, ele não gera associação se você não tem conhecimento, se você não expande a consciência. Então, não tem como aparecer um ser para você e você identificar de onde que é aquele ser se você não conseguiu acessar dentro do seu registro qual é aquela estrutura, entende? Então, o conhecimento ele te traz essa informação a mais, tá? Mas o conhecimento ele tem que ser unido à prática. Então, comecem aos poucos, gente. Comecem se conectando com a consciência superior de vocês, com os guias e guardiões. Todos nós que nascemos dentro dessas estruturas de mundos bariônicos, a gente sempre recebe um guardião, pelo menos, que vai direcionar a nossa linha. Então, se conecta com isso. À medida que você for fazendo processos de iniciações, buscando conhecimento, expandindo a sua consciência, fazendo as suas meditações e práticas, e você já tem um processo mediúnico, isso vai se desdobrando para você, tá? Ah, muito bom, Vicky. Isso é uma coisa que eu tô trazendo cada vez mais, sabe, conforme, porque assim, como eu fui muito no meu processo sozinho, então agora que eu tô trazendo novamente, e é uma coisa que eu vou realmente, que eu acho importante, sabe, cada um ter um pouquinho dessa conexão. É interna, mas ela também não é interna, né? Ela é interna e não é interna, né? Ela é interna e externa com a egrégora, né? Então tá dentro e fora, assim, vamos dizer tá dentro, mas também está fora, né? É uma das coisas que eu vou dar bastante atenção. Tenho dado já e vou dar bastante atenção daqui para Porque frente. aí veja, né, Ruslan, é uma integração, na verdade, porque a Sim, gente não está separados. sim, sim, Então, sim, muitas vezes a gente escolhe fazer um caminho solitário para evitar interferência no nosso caminho. sim, Mas a gente não está separado. No fim das contas, a gente tem que sim, aprender também a viver nessa coletividade, porque as consciências superiores vivem em coletividade, sim, com né? certeza. Então, é integração para a gente conseguir ter um processo mais sustentado, na verdade. Sim, exatamente. Mais sustentável. Aí, assim, bastante pergunta aqui sobre bot, sabe, Vi? Que aqui eu vou falar um pouco sobre. Pessoal, assim, ó, se tem bot, o jeito que age,
Tem diversos. As pessoas mais próximas de você podem ser bot, mas não deva dar muita atenção a isso. Dane-se, o que interessa é o seu processo. Você não É. vai odiar alguém porque também é um bot. Ah, é um bot, né? Ah, gosta de futebol, eu não vou gostar do cara. Não, tudo bem, é uma, né? Mesmo que seja um bot, deixa ela, né? E né? Tem muitos, então tem todo tipo, né? Mas as coisas E mais é ego, comuns do né, bot né, é. Rislan? Oi? É ego também eu querer dizer que eu sou especial porque eu não sou Sim, bot, e o outro é sim. bot, e ele não E é, e aí pode eu ser que fico. seja um bot falando, inclusive. Exato, porque se o bot é um número que vem através da IA, a IA também se autogera, né? Sim, Então, não quer dizer que a bot que não desperte em algum momento, pode despertar se acessar esses conhecimentos. sim, sim. Podemos dar um salto quântico coletivo, vamos todos à luz vencer. Quem sabe? Tudo é possível também, né, Vicky? Olha, a gente tem dentro da estrutura cósmica da Rota Encarnacional como Uhum. exemplo a civilização canopiana, Uhum. que fez esse processo de Deu um ascensão salto da consciência coletiva. coletivo, Mas sim. perceba, era num índice de dualidade muito menor e foram bilhões, milhões, bilhões de anos ali dentro de um processo. Isso se acontecer na Terra, vai demorar absurdamente, porque é só a gente olhar para o lado, gente. O quanto tem de diferença de frequência vibracional, de consciência, de níveis de consciência, é nítido. Não é misticismo isso, né? É Sim, nítido. Tem vários níveis. sim. Não vamos dizer assim, não é impossível, mas não dependa disso, né? Ah, Não. então eu tô tranquilão aqui, eu vou esperar a humanidade dar um salto, enquanto isso eu vou comer meu churrasquinho e vou no meu futebol. Né? Daí perguntaram se o melhor caminho é meditação, meditação. Olha, assim, pessoal, tem muitos caminhos. Eu digo que o básico é você aprender a se manter presente. Né? Se você conseguir se manter presente, já está ótimo. Agora, uma meditação seria né? Eu sou uma pessoa que realmente acho que hoje, esse ano, a meditação, a yoga, ela vai se passar a ser essencial, porque quem não aprender a desenvolver uma tranquilidade vai surtar com o tanto de informação. Vai É. ficar biruta e só vai sobreviver com um tranquilizante para baixar a frequência cerebral. Então você tem a opção de entrar em yoga, de entrar em balanço, de estar sempre presente, não sempre, mas começar a desenvolver, vamos dizer assim, a experienciar a parte boa humana, enquanto que é através da yoga e meditação, ou, né, ou você aprender na marra, né? Que infelizmente o volume tá cada dia mais alto, né? Muito, tá aumentando muito, né? Então eu E é digo que entender que, meditação é assim, importante. aonde que a meditação te leva para dentro? É, Para esse estado de presença, de autoconhecimento, de domínio da sua energia, de alinhamento, de purificação. Por isso que ela é tão importante. Mas se você tiver atividades que te levem para esse lugar de elevação, por exemplo, tem gente que entra em um portal dimensional conectado internamente através do canto, sim, com através da certeza. dança, através da arte. Então, ou naquilo que você tem prazer em fazer, mas com esse foco de conexão interna, de alinhamento, de purificação, de expansão. Perfeito, Vicky. Vicky, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, assim, que você acha que seria importante antes da gente encerrar a live? Ou alguma coisa? Me pediram para falar um pouquinho sobre a Lua, mas eu acho que é muita informação, já foi Eu bastante acho que a gente informação, já sabe? trouxe bastante informação, Eu né? também, agora vai. Vamos, senão vai ficar 500 mil coisas, e aí, É, para digerir também, a galera aí já. passa É, mal e dor de cabeça e dorme é, mal e não e dá sono. é. Pois é, Vicky. Então, quer falar mais alguma coisa? Mas eu acho que o caminho é esse, sabe? Eu percebi no chat, assim, várias pessoas, não são todas, né? Mas algumas pessoas eu percebi entrando muito nesse processo de extrema dualidade, né? Sim, Então, a gente tem que entender que isso é uma pegadinha da Matrix também, as nossas sim, verdades absolutas, né? O maior mestre é aquele que é mestre e aprendiz ao mesmo tempo. sim, Mestre de si, mas aberto para aprender sempre coisas novas, né? com Então, antes da certeza. gente entrar, porque veja, isso é uma energia de conflito que vai te conectar a uma frequência que você não está querendo na sua vida, que é esse aprisionamento dentro da Matrix.
Então, antes de você entrar nesse processo, que fala muito mais sobre você, sobre aquilo que você tem internamente, se abra para perceber, né? Para estudar, para aplicar na sua vida. Aquilo que você tem ou você não tem ressonância, vai no seu tempo, entende? Mas entenda que nós somos um todo e que esse todo ele está experienciando diversas versões e que muitas vezes a gente se perde nessas versões, seja pelos medos, pelos apegos, pelas aversões, então tudo aquilo que nos aprisiona. E a Sim. gente tem que viver as experiências sem se apegar, com foco sempre. Então, assim, não adianta a gente querer fazer milhões de coisas aqui na Terra, porque a Terra tem o seu processo, tá? Vamos focar na experiência individual, que é a Sim. ascensão, que é a reconexão, que é a expansão, porque você tem que confiar em você mesmo. E entender que, através da física, tudo que atrai para o seu campo é conforme a sua ressonância e a sua energia. Vi que é uma coisa que eu bato muito no meu trabalho, sabe? É para que tem muita gente que ainda tá empacada, sabe? A mula empacada que ficou. Teve assim pessoas, né? Tem pessoas que estão abertas, né? Porque quando você tá aberto, na verdade, todo mundo, você não precisa fazer nada. Você não precisa nem ter a intenção de mudar. Se você sabe que no seu coração aquilo ali não está bom, se você estiver aberto, a situação se apresenta, né? Então, Exatamente. muitas pessoas elas ainda não estão abertas, estão com muita crença do que deveria ser, do que é o certo, e essas informações que estão fluindo agora tá deixando as pessoas mais confusas. É, No lugar assim, a informação liberta, não, liberta, beleza, ressoa com o teu coração, mas as pessoas não usam mais o coração. Elas colocam as informações na mente e a mente tá acabando com as pessoas, tá? Por quê? É ataque eletromagnético, é onde eu já bato no meu trabalho, que eu não vou entrar aqui nessa live, porque eu já trago isso desde o começo e foi onde eu fui muito banido, muito vetado, muito surrado, né? Que foi a gente recebe inúmeros ataques eletromagnéticos, né? SCMH, Sistema de Controle Mental dos Humanos, né? Né? Então, tem muita tecnologia que estão utilizando e quem ficar pelo mental, o mental é uma antena, então, né, aí já entra outros assuntos que é onde hoje eu dou muita ênfase, que é a desparasitação, que é necessário que o teu corpo ele esteja um pouco mais clean para que você também, porque o corpo por si ele sintoniza muita coisa. Muitas pessoas falam, então com a minha meditação pode ser meditação, mas se eu te falar que se você aprender a apenas respirar e deixar teu corpo puro, teu corpo vai sintonizar com várias coisas que você não vai precisar ter intenção. O corpo mesmo vai fazer. Então, é muita coisa assim, sabe, que eu já trouxe muito disso, isso eu não vou abordar na live, porque já é coisa assim que eu trago desde lá de trás. E também, assim, pessoal, a Vicky, vocês sabem que quem me acompanha aqui, por mais que tenha sido uma live assim espontânea, né, todo mundo gosta muito que eu sou muito espontâneo, sabe, Vicky? Isso é uma das coisas que prendem a pessoa realmente ao meu conteúdo, e esse negócio de ser bem livre, né? Então, assim, pessoal, eu acho que a Vicky tem muita coisa para trazer, assim como eu preenchi algumas dúvidas que eu tinha com a Vicky, assim como ela teve dúvidas que a gente tem trocado. E vocês sabem também que não é qualquer pessoa que eu não recomendo material, sabe, Vicky? Eu não faço esse tipo de coisa, porque eu acho que, como eu desenvolvi meu próprio caminho, eu gosto que cada um, na hora que tá pronto, o caminho aparece, sabe? Então, mas eu vou deixar. olha que até travou. Que estranho isso, porque aqui tá Gente, normal. estão querendo me Então, derrubar. não, ele tenta, né? Sempre tenta, mas não adianta. Então, assim, Vi, que eu achei que a live foi muito boa, eu achei que foi bem, que fluiu bastante, eu achei que tratamos de muitas coisas que vão ajudar muito, né? E a gente vê se a gente, quem sabe, faz mais uma, vamos ver os feedbacks, eu vou disponibilizar seus canais, suas redes também, para quem se conecta com você, para quem, né? Rosla, poxa, me conectei bacana, segue, né? Porque eu acho que sempre tem coisa a agregar, né? E assim, hoje temos uma das coisas que eu bato muito, sabe, que tem tanta informação e tem tanto falso guru, falso mentor, falso professor, que, sabe, não é que eu não gosto de dar apoio, então eu acho interessante deixar claro, pelo menos assim,
né? Que é um trabalho que eu confio que é o seu, é um trabalho que é diferente do meu, quem sabe dê para agregar de alguma forma, né? Porque eu acho que sempre tem alguma coisa a preencher nos trabalhos. Então, queria também agradecer, Vicky, por você ter topado. Foi uma coisa bem louca, que decidimos meio agora, estava conversando. E eu achei bem legal e também agradecer a todo mundo que veio, que conectou com a nossa energia, conectou com, que dispôs do tempo também. Eu acho que foi bem enriquecedor. E no mais é isso daí, Vic. Se você quiser dar algum recado final, sinta-se à vontade. Não, é isso aí, a gratidão também pelo convite Muita aí. gratidão. E acho que teve bastante informação que vai, que nem alguém comentou ali, né? Uma por semana para trazer esses conhecimentos para a gente, mas vocês têm que ir com calma, vocês vão ter que escutar essa live de novo para conectar ali as informações que vieram. Mas uma coisa que você falou e que para mim também eu sigo na minha vida, assim, você não precisa de esforço, né? O caminho ele vai se abrindo, a informação ela vai chegando. Você não precisa colocar. A gente tem esse máximo esforço, né? O caminho ele vai se desdobrando para cada um de nós, da forma que cada um de nós estiver alinhado ao caminho. Não precisa ter pressa, mas se manter aberto para o caminho se desdobrar. A mente, ela é muito, sabe, Vicky, a mente, igual a gente tava conversando hoje, a mente, ela é muito sem vergonha. Ela quer as coisas, ela quer, não, porque eu quero isso aqui, eu quero, não, porque isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. E é aí que dá o problema. Porque na hora que você começa a fazer isso aqui com o filtro, no lugar de você estar aberto, você começa a fechar, e aquela energia que era para estar fluindo, você quer que ela flua desse jeito aqui, e daí não vai fluir, e vai demorar, e você vai se magoar, e você vai se machucar, porque não tá vindo do jeito que você quer. Então, muitas vezes, né, é deixar um pouco de lado os filtros, deixar as crenças, né, e falar, opa, peraí, eu realmente não sei nada, né, eu realmente sou ignorante, eu realmente estou nessa condição limitada, e muitas vezes meu entendimento tá errado, que praticamente todas as nossas, tudo que a gente recebe, de que foi nessa vida de 5 sentidos, muitas delas são nosso próprio ponto de vista, que na verdade não vale de nada, não é nada, né? Não é uma coisa multidimensional. Então, muito do caminho, muito das coisas é em você deixar de ser, deixar de fazer, deixar de lado quem eu sou para descobrir quem realmente eu sou, né? Desconstruir, né, as ilusões. Mas é isso daí, Vicky. Muita Mas gratidão. é isso aí, mandem aí pro Ruslan no canal aí. Eu vou abrir, eu vou deixar dúvidas. aqui, né, claro, para comentarem, eu vou abrir ali no Telegram e eu vou também compartilhar suas redes, Vicky, para que quem se conectou queira ter um contato, reforçar o contato, né, maior com você, porque assim, são trabalhos bem diferentes, o meu e o seu, né? O meu tem muito público, tem um público muito, muito abrangente, então, por exemplo, nessa live aqui de pessoas que eu realmente conheço, veio mais ou menos umas 5 de pessoas que já estão conectadas ao trabalho mais antigo. Porque eu conheço, apesar de ser muita gente, eu sei muito bem na hora que eu bato o olho, eu sei quem é ou quem não é, sabe? Caiu muita gente de paraquedas também, mas eu achei que foi bem, bem bacana e acho que isso talvez seja o início de algo bem, bem bacana e interessante para os próximos, para os próximos capítulos. Avalia ali alguns, de repente, alguns temas que o pessoal tenha mais interesse para desdobrar dentro desses dois conhecimentos, né? Sim. E quem sabe mais para frente a gente faz algum trabalho aí, com né? certeza. Para unir essas estruturas. Eu nem vou dar isso, eu nem vou dar spoiler, Vicky, porque eu vou. Vamos deixar rolar, mas vamos ver, quem sabe a gente faz algo mais, né? Algo junto, um trabalho junto, algo online junto, algo presencial junto, tudo tá aberto, né? Agora a gente já, pelo menos, já abrimos a possibilidade, agora vamos deixar desenrolar melhor. É isso aí. Gratidão, pessoal, pela presença. Gratidão. Obrigado mesmo, tá? Um Boa beijo no viagem coração para de todo você mundo. também, viu? Obrigado. Valeu, Tchau. pessoal. Beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau.